Bom dia! Bem-vindos a todos. Bom dia, bem-vindos. Pode começar. É. A primeira parte que me tocou quando o Marco Antônio estava falando, e eu estava falando com a Rebeca antes de vir para cá de manhã, é a palavra desafios, né? E como a gente enxerga a palavra desafio. E eu vejo que desafio é o caminho. O obstáculo é o caminho. É no desafio que você vai ter a oportunidade de crescer, de educar, de ensinar e de direcionar. Porque senão a gente vai estar criando crianças que só vão ser robôs. Não vão aprender a lidar com frustração, não vão aprender a lidar com decisões, com escolhas. Então é justamente essa palavra que muitas vezes a gente aprendeu de forma ruim, que a gente tem que se apaixonar. É no obstáculo que a gente vai trilhar. É no desafio que a gente vai poder ensinar o bom caminho para os nossos filhos. Então, o começo não era esse, mas quando veio a palavra desafio, eu estava conversando com o João Marcos ali agora também, é muito desafiante. Então, é justamente a gente olhar isso aqui, tudo que a gente vai trazer, sabendo que vai ter desafio, e o desafio é o meu caminho. O obstáculo é o meu caminho. É lá que eu vou ter a oportunidade. É olhar todo o desafio como uma oportunidade. A partir disso fica tudo mais leve. Porque senão a gente vai carregar a paternidade, a maternidade de forma pesada. E assim como você vê, assim vai ser. Se você olha como desafio, e que desafio, a gente aprendeu que desafios são ruins, infelizmente, e não são oportunidades, você vai ver como dificuldade, como peso. Mas quando você troca a palavra desafio, o obstáculo como oportunidade, você ressignifica isso tudo, você vai se tornar mais leve, vai fluir mais fácil, você vai ter mais calma, você vai ter mais paz. E quando você tem paz, você está contagiando o ambiente. Quando você tem paz, você traz esperança para o ambiente. Então, quando a gente troca essa visão, e eu vou pedir para vocês, em todos os exemplos, em todo o workshop que a gente vai estar trazendo aqui, é olhar como oportunidade. É começar sempre a botar 3 segundos para botar na sua mente. Pensei que está difícil, pensei que é desafio, pensei que é obstáculo. Cara, que oportunidade legal para ensinar meu filho. Que oportunidade legal para ensinar ele a escolher melhor. Que oportunidade legal para ensinar os caminhos de Deus para ele. Mudou tudo. Muda a nossa percepção. Fica mais leve. E a gente só vai ensinar nossos filhos com os desafios. Os desafios que vão tornar nossos filhos quem eles vão ser. E se você quiser controlá-lo que nem um robô, quando ele tiver 15, 16, 17, 18 anos, sinto muito, você não controla mais. E aí você não usou como oportunidade. Pais de adolescentes? Tá. Obrigada. Gente, antes da gente começar, eu queria que vocês pegassem 2 questões, colocassem no coração 2 questões. Aqui não é sobre você. Não é sobre o seu próprio interesse. Não é sobre a sua necessidade. Aqui é sobre a criança. Aqui é sobre o futuro dessa criança, desse adolescente. Então, primeiro, não é sobre você. Outro ponto, culpa não serve para nada. Então, é muito comum a gente falar sobre esse assunto e vir várias carinhas preocupadas, tensas, algumas se emocionam, algumas vêm e falam, meu Deus, estou fazendo tudo errado. Então, pode ser que, dependendo do que a gente falar, você tenha a impressão que você está fazendo tudo errado. E culpa não serve para nada. A culpa, ela vai te paralisar. Já você olhar como uma oportunidade, como o Ivan trouxe, vai te dar habilidade, vai te dar interesse, vai te dar ousadia para você começar a fazer diferente daquilo que você está fazendo até agora. Então, larga a culpa e larga seu próprio interesse. Outra coisa, que a gente está falando aqui não é nada pessoal, tá, gente? Não é sobre você, não é sobre a Fernanda, não é sobre a Rebeca, não é sobre a Carol, sobre o João. É sobre mente, é sobre coração, é sobre futuro. Então, não é nada pessoal. Muitas vezes a gente faz alguns comentários, e muitos são da nossa própria experiência, e as pessoas elas acabam levando para o lado pessoal. Elas começam a ficar com raiva da gente por algo que
tá fazendo. Então lembra, guarda essas mensagens, tá bom? Não é sobre você, culpa não vai te mover, culpa não vai fazer nada e não é pessoal. Não estou falando especialmente sobre algo que está acontecendo na sua casa. Amém? Então vamos lá. Pode parar. Ah, não, eu tô com um negocinho. Gente, agora tem esse trem aqui. Isso aqui é vida. Bom, essa é a nossa galera. Eu não atualizei a foto ainda. A nossa pequenininha que está ali no colo da Maria é a Olivia. E vai fazer 2 anos. São bênçãos na nossa vida. E para a gente é um privilégio muito grande estar falando sobre família. Não vou gastar muito do tempo contando a história. Muitos já conhecem. Mas eu, de fato, nunca desejei ser mãe. Nunca esteve no meu coração essa vontade. Não fui criada para isso, não fui direcionada para isso. Enfim, aí são questões pessoais que não vêm ao caso. Só que depois que eu entendi, depois que a minha mente mudou, depois que o meu coração se conectou a, de fato, o que não vem daqui, vieram essas 4 bênçãos e, quem sabe, futuros. Ainda estamos decidindo. Quer falar? Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O no caminho está em destaque justamente porque você vai estar no caminho com essa criança. E esse caminho, que eu falei, muitas vezes vão ser de desafios, de obstáculos, mas só que você vai estar ali com ela. Então você tem que estar ensinando a criança. Não é abrir mão, não é cansei, para mim já deu. Porque às vezes no cansaço, você vai querer, não, vai, faz do jeito que você quer. E aí você não vai estar no caminho com ela. Você não vai estar ensinando ela realmente qual é o caminho que ela tem que trilhar. E nós, como os pais, o nosso dever é esse. A gente decidiu e a gente é responsável por essas crianças. Foi uma decisão sua, na maioria das vezes, de ter filhos. E a partir disso, você é responsável por ensiná-los no caminho. Então, gente, é no caminho, não é o caminho. Então, não é com o que a gente fala, é com o que a gente fala junto com eles, fazendo junto com eles. Então, é por isso que é no caminho. E aí o Ivan já atualizou um pouco, ele já começou com esse momento, que é justamente a mentalidade para educar. Quem nos acompanha sabe que a gente fala muito sobre mente, sobre mudança de mente. Então, de fato, a educação dos nossos filhos é uma mentalidade. A forma que a gente educa, o que a gente fala, o que a gente faz, é de fato a forma que a gente pensa sobre isso. Ah, pode ter vindo do que a gente passou? Muito provavelmente sim. E, de fato, é uma mentalidade. Então, como ele trouxe, onde a gente quer começar é a diferença e também somando pontos entre desafio e desejos. Então, o Ivan já trouxe uma mudança de mentalidade sobre a palavra desafio, que é uma oportunidade de crescimento, que é uma oportunidade de desenvolver crianças. Vocês têm noção que nós aqui dentro somos responsáveis por vidas? Gente, nós somos responsáveis por futuros casamentos, por futuros empreendedores, por futuros presidentes. Nós somos responsáveis, nós temos a grande oportunidade de ser luz, desenvolver essas crianças, essas futuras vidas. E o desejo é o que vai, de fato, nos ajudar a ir para esse caminho, andar nesse caminho, no caminho com essa criança. Então, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Eu preciso entender que é um privilégio e como eu vou chegar neste lugar. Como que eu vou estar lá na frente com essa criança? Quando eu não estiver mais aqui, qual que é o impacto desse caminho? Qual que é o impacto que eu deixei para essa criança? Então, gente, vamos parar, mudar a mente de que educar é um fardo, de que mudar é chato, de que mudar é difícil, educar, gente. De que educar é difícil. De que educar, ai, que saco, eu não aguento mais. Muda a mente para isso. Começa a falar, é um privilégio. Educar é um privilégio. Educar crianças pode estar um caos lá em casa. Pode estar um caos na tua casa. É um privilégio. Não é um fardo. Isso daí começa com a sua mudança de mentalidade, que eu comecei falando, e com a sua autodeclaração. O que você declara é o que você vai ser e vai sentir e vai tornar aquele ambiente. E tem um exercício bem legal que a gente faz com casais e com filhos, é o que é onde eu estou. São os desafios. Faz uma matriz, bota aqui desafios, aí bota uma linha e aonde eu quero chegar. Os desafios são justamente o que? As birras, não se alimenta bem, não tem boas decisões, não tem foco, enfim, tem os desafios do seu filho.
E aonde você quer chegar? Onde você quer chegar? O que você quer que ele seja? Você quer que ele tenha autonomia? Você quer que ele saiba decidir? Você quer que ele se alimente bem e tenha boas escolhas? É onde você quer chegar. Mas só que você só vai poder ensinar isso daqui se tiver os desafios. Então a gente vai olhar a perspectiva de como você enxerga os desafios. Os desafios são oportunidades de eu ensinar habilidades para o meu filho, para ele se tornar quem eu quero que ele se... Não que eu quero, mas quem ele nasceu para ser. E lógico, nos princípios que a gente acredita, no caminho de Deus. E outro ponto é sobre a responsabilidade. Gente, educar não é uma opção. Então, sinto muito. Ai, cansei. Não tem essa opção. Ai, cansei. Ai, para mim chega. Ah, vou delegar para a escola. Ah, vou deixar na igreja. Gente, a gente precisa amadurecer. A gente precisa amadurecer. Então, nós somos responsáveis. É uma missão, é uma responsabilidade, não é uma opção. Não é se você acha legal ou não. Não é se está difícil ou não. É uma responsabilidade. E, de fato, a gente precisa assumir essa responsabilidade. Estamos numa geração mesmo, nem falando só das crianças, falando de nós como pais mesmo, que a gente não assume a responsabilidade das nossas vidas. A falta de autorresponsabilidade está algo alarmante. Eu até falei nos empresários que uma das meninas falou, meu Deus, o que marcou que você falou foi isso. Que eu estava falando sobre alimentação, que eu sou nutricionista também, gente. E aí eu estava falando, você não controla nem a tua boca, a tua barriga, tu acha que tu vai conseguir educar teus filhos, você vai conseguir ser bem-sucedido numa empresa. Ou seja, a gente tem que refletir sobre isso. Qual que é a minha responsabilidade? Então ninguém fica bravo comigo, gente. Ninguém leva para o lado pessoal. Então vamos lá. O lar deve ser o centro das atividades da família. Atenção com as facilidades. Celular, Uber e iFood. O que a gente tem visto que mais gera desconexão? Tecnologia. Celular, não preciso nem falar. Todo mundo já ouviu falar. Aqui, tá ali jantando, celular. Criança não quer sair de celular. Porque é muito atrativo, é muito rápido. Dopamina é muito rápido, instantâneo. É muito mais divertido do que... Pra gente é divertido. Imagina pra criança. Que não tem o autocontrole que a gente já tem e a gente se perde. Então, o que você está permitindo seus filhos a fazerem com o celular? Como é que tem sido o acesso deles ao celular? Com quantos anos eles já estão tendo liberdade de usar o celular? Então, são perguntas que vocês têm que se fazer para saber o que você está proporcionando para eles. Porque, querendo ou não, a gente foi um dia desse na Estrutural falar com algumas famílias. Cara, criança de 4, 5, 6 anos... livre de celular e pai totalmente vítima, sem autorresponsabilidade, falando, eu não sei o que eu faço. Ele não sai do celular. Aí eu só perguntei, e quem deu o celular para ele? E quem é que manda nessa casa? Não estou entendendo. Papéis totalmente invertidos. Por quê? Porque está cansado demais, não quer assumir a responsabilidade e ter que escutar o choro, a birra. E aí não está encarando o desafio para ensinar onde você quer que seu filho chegue. E aí, por não querer encarar o desafio, seu filho vai se tornar o quê? Com livre acesso ao celular. Com livre acesso ao mundo inteiro. Aí tem medo do filho brincar na rua e deixa ele com o celular na mão, vendo tudo. E aprendendo onde não tem lei nenhuma. Porque pelo menos em bairros e comunidades carentes, existe a lei da comunidade. Um protege o outro, o vizinho protege o filho do outro. E aí você libera seu filho onde não tem lei. 5, 6, 7, 8 anos, liberado. E aí, o que me deixou mais chocado é o quê? As pessoas mais simples da Estrutural, as crianças têm livre acesso a celular e internet. Onde é que a gente vai parar? O lar, ele de fato deve ser a base, gente. Quando a gente colocou aqui que o lar deve ser o centro das atividades, e por isso que a gente trouxe essa questão das facilidades do Uber, do celular, do iFood, porque a gente acompanha muitas famílias, e especialmente famílias de adolescentes, que vivem essa realidade. Então, os próprios filhos, as próprias crianças, eles não querem mais estar na própria casa. E quando eles estão em casa, eles estão dentro do mundo deles. Por quê? Porque o nosso lar não está sendo mais o centro das principais atividades. É sempre na rua, é sempre fora, é sempre com demandas, atividades demais, uma vida social muito ativa. E eu posso falar por experiência própria. A gente tem que cuidar para essa não virar a nossa realidade com todo o conhecimento que a gente tem. Então não está distante, não está na casa do vizinho, está dentro da nossa casa.
Então, a gente precisa colocar como centro a nossa casa, o nosso lar como centro. E para isso, vocês precisam saber quais são os valores da família de vocês. Os seus valores são diferentes dos meus valores e do Ivan. Você tem que sentar, e independente de estar casado ou não, tá, gente? Porque se você está criando uma criança sozinha, você tem que ter os valores da sua casa com essa criança. Tá? Aqui eu vou trazer muito exemplo de casal, óbvio, porque somos casados. Mas isso não tira a sua responsabilidade de estar criando uma criança sem o teu companheiro, tua companheira, de achar que isso não é para você. Na verdade, é principalmente para você. Tá? Os pais divorciados têm ainda mais responsabilidade. Tá? Isso não é para carregar com peso, isso é para carregar com responsabilidade. Então, vocês precisam saber quais são os valores. Por exemplo, os valores lá da nossa casa. Dá alguns aleatórios. Na nossa casa, não se fala palavrão. Na nossa casa, a gente não grita. Na nossa casa, não tem telas à mesa. Na nossa casa, temos pelo menos 2 refeições na semana em completa conexão, com todos presentes. Isso são os valores, por exemplo. Claro que tem outros, eu estou dando os mais fáceis que eu lembrei aqui. Mas isso são os valores da nossa casa. Quais são os seus valores? Porque está um monte de gente vivendo os valores das pessoas. Por exemplo, me vê lá na rede social e quer os meus valores para a casa dela. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber aonde você quer chegar. Porque é aí que você vai direcionar essa criança. Como que você vai educar, cobrar, ser exemplo, se você não sabe nem o que é importante para você e para sua casa? E a gente está muito acostumado a colocar metas profissionais, metas de valores financeiras, metas na empresa. E qual que é a sua meta como pai, como mãe, como cônjuge, como família? Quais são os objetivos em comum da família? Quais são os valores? Você constrói os valores da sua empresa e não constrói os valores da sua casa? E aí você acha que está tendo os valores, mas nem sempre você está enxergando e está indo naquela linha. Então, justamente, você está construindo os valores, deixando eles claros, para quando você estiver se distanciando, você lembra, opa, não é para a esquerda, nem para a direita, é para o meio, é no caminho. Eu já determinei qual é o nosso objetivo como casal, como cônjuge, como família, como pais. E se eu estou me distanciando, eu vou conseguir enxergar mais fácil. Outro assunto importante aqui que a Rebeca tocou é o que a gente está aqui presente nesse momento, nesse local, a gente escolheu estar aqui e é para o nosso autodesenvolvimento, para o nosso autoconhecimento. Então, o holofote é sempre para nós, nunca é para o, ó, tá vendo o que você faz? Ixi, tá vendo, ó, nosso primo, lembra, ó? Se você ficar pensando demais no outro, você não vai ter tempo para se perceber. E quando a gente não se percebe, a gente não muda. A gente continua sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa. Então, se você decidiu estar aqui, esteja aqui para olhar para dentro, para olhar para você e ver o que você pode mudar. Baixa a guarda. Vê o que faz sentido. E é muito importante a gente também falar sobre a ambiência, tá? A gente recebe também muitos comentários sobre... Ah, o meu filho não gosta de estar em casa, meu filho vive na rua, meu filho vive com os amigos, está sempre fora. Claro, gente, tem uma idade que isso vai ter a vontade, tá? Isso vai acontecer. De fato, tem momentos que os amigos, dependendo da idade, eles passam a ser mais importantes. Isso não quer dizer que na sua casa não tem que ter valores e regras. Agora, o ambiente dessa casa está propício? Em vez de ficar reclamando que seu filho só quer estar fora, está sempre querendo estar fora, está sempre querendo estar na casa dos amigos, está sempre querendo estar em algum lugar. Você já se perguntou o porquê? Por que será que toda hora ele quer estar fora? Por que ele não quer estar dentro? Como que está o ambiente da sua casa? Como está a ambiência, como está a organização, como está a conexão, como está o relacionamento se você é casado? Então, você tem que se conectar com essa ambiência e criar um ambiente propício para isso. E outra, nos valores estão aí. Vai chegar daqui a pouco. O Davi, o meu filho, o primogênito, ele é um que gosta de estar fora. Quando ele tem a oportunidade, ele quer ir para a casa de um amigo. Só que nós temos as nossas regras, nós temos os nossos valores. Então, não é sempre que vai. Temos o final de semana. Um dia é para cuidar, para estar com amigos, socializar. O outro é para estar em família. Às vezes vai ter amigos e a maioria das vezes não vai ter. Isso eu estou falando, gente, rapidinho, dos nossos valores, tá? Eu não estou falando que tem que ser assim. Eu estou falando da nossa vida diante do nosso contexto. Então, é começar a falar, Davi,
Nós temos dias para encontrar amigos e temos dias para estar em família. Só que eu preciso criar um ambiente propício para ele querer estar e entender o valor dessa regra. Faz sentido? E se você não tiver com clareza os seus valores, seus princípios, os seus objetivos, por exemplo, ontem eu viajei essa semana de quarta até sexta. Cheguei sexta-feira para buscar o Davi na escola. Ele falou, o João pode dormir lá em casa? Eu falei, não. Por quê? No primeiro momento você dá aquela pensada, pô, vai ser mais fácil, vou estar com um amigo, não vou ter que dar atenção. Eu acabei de chegar de viagem, eu dou atenção para os outros, tal. Não, mas a gente decidiu que eu estava fora, que a gente tem um momento em família para estarmos juntos. Então, se eu permito ele dormir, ele chamar o João para vir para minha casa, eu não vou estar no meu propósito. Porque eu passei a semana fora e para o meu conforto pessoal, eu estou abrindo mão dos valores do que eu me propus para agradar ele. Porque aí entra tudo. Pô, eu quero agradar ele, passei fora. E aí você vai se perdendo. Por isso que é importante você escrever. Cara, qual é o meu objetivo em família? Quais são meus valores? Quais são os princípios? O que a gente não vai quebrar? O que é inegociável aqui dentro de casa? E a partir disso fica muito mais fácil de dizer não e sim. Porque se você não tem isso com clareza, fica difícil dizer não e fica difícil dizer sim. Aí seu filho não vai ter consistência. Ele vai ficar sempre tentando negociar. Sempre tentando persuadir. Se seu filho for influente, mais ainda. Ele vai tentar persuadir todo momento. Se você não tiver firmeza e deixar claro, ele vai continuar tentando persuadir. O Davi é extremamente persuasivo. Então ele vai sempre tentar quebrar. E tem hora que você vai sendo vencido pelo cansaço. Aí você, opa, lembra? Não, hoje é ficar com a família. É negociável. Não, Davi, eu sei que você gosta muito dos seus amigos, eu sei que você gostaria de estar com eles. Outra oportunidade a gente vai poder estar. E hoje a gente vai ficar em família. O Ivan, esse exemplo que ele trouxe, me trouxe uma reflexão que eu costumo conversar muito com os pais que me procuram, falando assim, cara, eu perco a paciência, a quantidade de vezes que ele insiste, que meu filho pede, aí tem hora que eu cedo, tem hora que eu estresso, aí eu grito. Isso é muito comum. Por quê? Porque você não sabe onde você quer chegar. Se você entende que um valor seu é estar em família, gente, você pode deixar essa criança falar o que ela quiser, pedir 30 vezes. Você não vai perder a paciência, porque, primeiro que quando ele entender que isso é um valor, ele não vai pedir 30 vezes, começa por aí. A criança que está pedindo 30 vezes é porque ela ainda não entendeu os valores de casa e as regras. Então, provavelmente você está cedendo muito, ou provavelmente a sua casa não tem regras. Então, por isso que ela está sempre tentando algo diferente. Fecha parênteses. Então, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar, justamente para a gente não perder a paciência de uma forma tão fácil na tentativa, na persuasão dessa criança. Ela toda hora está tentando. Então, você já decidiu que vai ficar em casa? Tá tudo bem, filhão. Nós vamos ficar em casa. O como a gente vai ficar? Agora a gente vai decidir como vai ser essa noite em casa. Bora. Bem que você falou, Marco Antônio, estou só no segundo slide. A realidade hoje, de fato, são filhos órfãos de pais vivos. Isso são... A gente trabalha com famílias, a gente lida com famílias, eu atendo muito adolescente, então essa é uma realidade. Os nossos filhos hoje, eles estão tendo sintomas emocionais, físicos, hábitos, problemas de crianças que são órfãs. Isso é estudado, isso não é a Rebeca que está falando. Ou seja, hoje, os sintomas das crianças são sintomas de filhos órfãos de pais vivos. Então, a gente queria deixar algumas dicas importantes que fazem toda a diferença para a gente evitar esses sintomas. Primeiro, se você for casado, mostre como é um relacionamento afetuoso. Muita gente me procura. Como é que eu vou falar sobre sexualidade com os meus filhos? Eu não sei como é que eu abordo esse assunto, como é que eu começo a falar sobre isso. Você está mais preocupado em falar sobre a sexualidade do que ser. A sexualidade, gente, não é só sexo. A sexualidade é o crescimento dessa criança sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, sobre comportamento, sobre comunicação. Então, se você é casado, mostre um relacionamento afetuoso. Não sou casado, fale bem do outro ser humano. Pelo amor de Deus, não fale mal do pai ou da mãe dessa criança. Mostre respeito, mostre honra, por mais que você não concorde. Eu não estou falando, eu sei que tem casos terríveis, não estou defendendo, não estou concordando. Eu não estou falando sobre o que aconteceu ou sobre o que o pai é ou deixou de ser e a mãe também. Eu estou falando sobre você decidir honrar
o pai dessa criança, a mãe dessa criança. Porque a forma como ela vai aprender a lidar com problemas, a forma que ela vai aprender a lidar com os desafios que a gente falou, vai depender de como ela vê. Como é que ela vê homem? Ela vê homem sendo um mau caráter, um filho de não sei o quê, um que não presta para nada, o que largou e que... Como é que essa criança vai crescer? Então, não jogue as suas dores para essa criança. E não estou falando só para pai separado, não. Porque tem muita gente vivendo assim, casado dentro de casa, junto dentro de casa. E é sutil, é tipo, seu pai é muito desorganizado. Seu pai sempre chega atrasado. Seu pai é muito bagunceiro. É no pouquinho mesmo. É no dia a dia, é na simplicidade. Da sua boca não vai sair nada de ruim, de pejorativo, principalmente do seu cônjuge. Senão ela vai começar a pensar o que? Não, então todo pai, todo homem é assim. Então eu não quero relacionar, porque só a mamãe que é organizada, então eu quero relacionar com mamãe. E aí? O que você está construindo? Tudo que você faz hoje vai ter consequência amanhã. Então nós somos os principais responsáveis pelo futuro dos nossos filhos. Eles vão se nortear pelo nosso exemplo e pelo que a gente fala. Pelo nosso exemplo e sobre o que a gente fala. Então tem que ter muita atenção no comportamento, no nosso comportamento, porque vai influenciar no comportamento deles. A gente é muito mais um programa rodando automático que a gente aprendeu com os nossos pais, com o que eles disseram para nós, com o que eles gravaram no nosso coração, do que a gente gostaria de ser. Então vocês estão gravando o coração do filho de vocês. Vocês são responsáveis por isso. Então tudo que vocês disserem, fizerem, vai estar gravando. E aí, o que você está marcando no coração dele? É responsabilidade nossa. Segui. Outro ponto. Se os seus filhos estão em casa, busquem estar em casa. Estou falando 24 horas? Claro que não, nem teu filho está 24 horas em casa. Estou falando que você tem que parar a sua vida inteira, tudo que é importante, trabalho para ficar com o menino em casa? Não estou falando isso. Eu estou falando daquelas pessoas que trabalham além do que precisa. Daquelas pessoas que, em vez de voltar para casa para jantar, aproveita para ir para a academia, porque nem quer voltar para casa. Eu estou falando para aquelas pessoas que ficam 3 horas numa academia. Eu estou falando para aquelas pessoas que marcam reunião 6 horas da tarde, podendo marcar no dia seguinte, 9 horas da manhã. Então, estejam em casa enquanto seus filhos estão. Não estou falando em horas, mais uma vez, mas organize a vida de vocês para participar. Porque aí vem um monte de problema, vem um monte de direct no Instagram, vem um monte de áudio de 7, 8 minutos, só falando que estou vivendo isso, e está isso está difícil, eu não sei mais como controlar isso. Porque você perdeu lá atrás. Porque lá atrás você estava na academia, lá atrás você estava no trabalho de forma excessiva. Tem que parar a sua vida para a vida dessa criança? Não, aí é outro problema. Aí entra no problema da superproteção, aí entra no problema do que os filhos que viram cônjuge, né, cônjuge, entre aspas, dos pais, aí vira cama compartilhada, aí é outro problema. O que eu estou falando aqui é, vocês precisam olhar para o olho dos seus filhos e saberem que eles estão precisando de alguma coisa. Você precisa entender o porquê que ele está fazendo ou recebendo bullying. Porque aí vai lá, e-mail para a escola, meu filho está sofrendo bullying, meu filho está isso, meu filho está aquilo, nananã. Peraí, você está onde que seu filho está recebendo tudo isso? Lá em casa eu educo os meninos claramente, sentado à mesa com eles, a gente fala sobre o bullying. Não estou aqui para falar mal ou bem, tá, gente? Estou falando o que eu falo para meus filhos. Eu falo, o bullying, o problema, não é só quem está fazendo. É quem está recebendo. Porque quem está recebendo está com a identidade no lugar errado. Por quê? Acredita mais no que alguém na escola está falando do que o que Deus ou do que o pai e a mãe estão falando. Então a gente tem que tem que ter tempo. E sabe que horas que a gente faz isso? Quando a gente pega e leva na escola. Quando a gente tira uma... Gente, se vocês são filhos de pais, de filho de van escolar, marca uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias para você pegar essa criança. Para de Uber, vai você buscar. Ah, não, minha filha, adolescente, volta de Uber de festa. Levanta e vai buscar essa menina. Para ver como é que ela tá, para ver com quem ela estava. Que roupa que essa menina está saindo de casa. E outra, isso é construído com 7, 8 anos, tá? A adolescente que está usando roupa... Claro, se você usar, ela vai usar, né? Usando roupa, enfim, que a gente já sabe como é que é. Começou com 7 anos, vendo a mãe indo para a academia. Vendo o pai permitir certas coisas. Gente, eu estou falando sério, se o Davi
Chego, a Maria chega e fala, mãe, tô saindo. E tá de um jeito que não tá? Volta aqui, queridão. Deixa eu te falar. Vou te instruir como é que sai. Ah, mas eu não vou mandar. Gente, é direcionar. Você não pode controlar. Mas você não consegue controlar um adolescente porque você não direcionou quando era criança. Para isso, tem que ter tempo. Para isso, você tem que estar enquanto seus filhos estão em casa. Você tem que ver o que eles estão fazendo. Você tem que saber o que eles estão assistindo. Não estou falando isso para... Não estou falando isso para virar uma obsessão. Tá, gente? A gente não controla, não tem como, vai fazer escondido, vai, mas a gente cria consciência. Para o Davi eu falo muito isso, Davi, mãe, mas se eu assistir isso então, o que vai acontecer? Falei, filhão, eu confio em você, eu estou te passando direcionamento, eu não posso te controlar. Se você decidir fazer escondido, você vai. Agora eu vou te direcionar o que você deve assistir, o que isso causa quando você assiste. Mas para isso eu tenho que estar em casa com ele, conversando. Eu tenho que estar no carro com ele. Eu tenho que buscar ele na festa. E até falando sobre tempo, que parece que eu preciso de 5, 6, 7, 8 horas com meu filho para estar direcionando ele, estar presente. Não é isso. É sobre tempo de qualidade, é sobre intenção. É você intencional no tempo que você tem. Então, o meu tempo com as crianças, geralmente, eu pego eles na escola e eu tenho ali o momento de ir para casa, jantar, ter um momento me divertindo com eles e coloco eles para dormir. Então, neste tempo, eu decido não mexer no celular. Eu decido conectar olho no olho. Eu decido estar junto à mesa. Eu decido brincar e ter contato físico. Eu estou cansado? Eu estou. Eu tive um dia estressante? Eu tive. Eu tenho vários problemas na cabeça ali para resolver em relação a estar com trabalho, às vezes, em casa. Eu tenho. Mas eu decidi estar presente, de corpo e de mente. E aí, isso é um trabalho. Isso é algo que você vai ressignificando. Então, você está indo do trabalho para escola, coloca um louvor, vai reconectando, vai respirando, vai orando, vai declarando como é que vai ser depois que você pegar eles na escola e eles dentro do carro. Como é que você vai receber eles, com qual sorriso, com qual abraço, com qual conexão. Eu vou receber o Joaquim, é uma doutrina minha. Eu decidi. Eu agacho, abro o sorriso. Então eu estou comunicando para ele. Cara, eu quero conexão contigo. Eu estou aqui presente com você. Esse momento aqui é nosso. Ou eu posso chegar lá cansado no celular. E às vezes eu faço, tá? Às vezes eu me perco no celular. Você vai decidir qual pai você vai ser. Então, quando a Rebeca fala de tempo, ela não está falando principalmente, geralmente, o homem, que tem, geralmente, essa função mais forte. Não está falando para você ficar dentro de casa cuidando de filho. Não é sobre isso. É sobre o tempo que você tiver, você ser extremamente intencional. Você se preparar para aquilo lá. Assim como você se prepara para malhar, assim como você se prepara para dar de tudo no seu trabalho, você se preparar para ser sua melhor versão dentro de casa. E só um exemplo para tornar mais prático, quando o Ivan falou, eu decidi estar à mesa, não levar o trabalho para casa e decidi não levar o celular, por exemplo. Gente, se isso não é um valor anotado, que, igual lá em casa, um exemplo, a mesa é sem telas, você vai levar. Vai estar do seu ladinho. Aí a criança vai estar falando, aí você vai fazer assim, vai pegar, vai responder uma mensagem. Não, rapidinho, é só porque hoje eu não consegui terminar uma reunião, eu tenho que enviar aqui rapidinho. Eu tenho certeza que isso acontece na sua casa. Porque se acontece na comigo. nossa, que a gente está consciente disso, imagina se a gente não está com consciência. Acontece comigo. Se eu me descuido ali, eu já estou com o celular, tremeu, aí já me perdi. Foi embora. Outro ponto importante é perguntar aos seus filhos o que eles gostam de fazer. O que é importante para eles. A gente até recebeu umas perguntas nas caixinhas do Nós Dois falando... como é que eu tenho tempo de qualidade? Ou como deixar tempo para os filhos? Foi alguma coisa assim. E aí a gente tem que saber sobre o interesse dele. A gente tem que saber sobre o interesse de cada filho. Não é o nosso próprio interesse. Porque aí a gente pega na escola, só que aí eu quero trocar uma roupa no shopping. Porque eu quero jantar em tal lugar. Porque eu quero... Aí a gente acha, só porque está levando a criança com a gente, né? Aí leva ela para o shopping, leva ela para não sei aonde, leva ela para o trabalho, sei lá para onde que está levando essa criança. E aí a gente fala, não, eu tô tendo tempo. Não. Você está querendo fazer as suas coisas e você está enfiando a criança nisso aí. Pergunte para a criança o que ela quer.
Então, igual eu compartilhei rapidamente, a Maria, se eu estiver resolvendo coisa da vida dela, ela já se sente super amada. Se eu levar ela pro dentista, se eu comprar um negócio com ela que ela está precisando, ela já se sente amada. O Davi não. O Davi ele já precisa que eu sente, que a gente coma, que ele vá no lugar favorito dele, que ele coma. E aí vai. Então, a gente precisa se interessar em saber o que é importante. Pergunta, você só vai saber quando você perguntar. O que você gosta de fazer? Quando a gente está junto, como é que você se sente amado? Quando a gente faz o quê? Quando eu falo o quê? O que você gosta de fazer realmente? Até falando disso, de tempo de qualidade com as crianças, por exemplo, lá em casa, eu comecei com o Davi e com a Maria, que são os mais velhos. Toda semana eu saio para jantar com um no lugar favorito deles. Então eu tenho um momento de conexão com um filho individualmente. E ali eu vou olhar no olho, vou conversar, ele vai falar. A Maria gosta mais de contato físico, é o momento de eu ter contato físico com ela. Ela vem, senta no meu colo, faz carinho. Ela gosta do seu, né? Porque metade aqui sabe que a Maria não gosta de contato físico. E tem um negócio que eu aprendi. Gente. Eu aprendi que é importante. Se sua filha não sentar, se o primeiro colo que sua filha não sentar for do pai, ela vai sentar no colo de todo mundo. Então é forte isso. É meio vulgar, mas é realidade. Se ela não tiver o contato físico com o pai, se sentir amada pelo pai, ela vai buscar amor em todos os outros homens. E aí vai sentar no colo de todo mundo. Então o pai tem que ter contato físico respeitoso com a sua filha. Não estou falando sem ser respeito, não leve para sentar no colo literalmente. Eu falo contato físico, abraço, carinho, beijo, palavras. É muito importante o pai demonstrar amor para sua filha. Porque senão ela vai buscar fora. E aí depois você não vai saber, poxa, minha filha não consegue parar com ninguém. Se relaciona com todo mundo. Muitas vezes faltou dentro de casa. Então, tudo começa em casa. Gente, a gente precisa entender que escola e igreja são auxiliares. E a gente colocou isso aqui porque a gente escuta demais. Escutei essa semana, deixa que a escola cuida. Deixa que a escola cuida, não. A escola deveria, e infelizmente não é, independente da escola, porque é feito de gente, não é feito de anjo. Pode ser, porque a escola cristã, pode ser a escola que for. Pode ser a escola que for. Educação é em casa. Igreja e escola são só auxiliares. E aí vai um alerta aos filhos que ficam o dia todo na escola. Mas eu não tenho condições, é a minha realidade. Então, já que você não tem condições, é a sua realidade, essa criança fica o dia inteiro, mais do que nunca, lá naquele primeiro ponto, quando estiver em casa, você vai estar. Porque o que a gente pega, pelo menos o que eu atendo, é o quê? A criança fica até 4 na escola, aí sai 4, ela vai de Uber com a babá ou de carona para algum lugar para o esporte, aí ela chega às 7 horas da... Tem gente rindo, então não sei se isso aí está acontecendo ou se estão lembrando de alguém. Princípio da primeira menção. Gente, tudo começa em casa. É em casa que a gente tem que falar de assuntos polêmicos. É em casa que a gente fala de assuntos importantes. É em casa que a gente fala de sexo. É em casa que a gente fala de dinheiro. É em casa que a gente fala de casamento. É em casa que a gente fala de bullying. Não é a escola, os amigos, a igreja. Não é. É em casa. Eles têm que ouvir da boca de vocês, dos valores, dos princípios de vocês, não é do mundo. Não é do que a vovozinha lá falou, não é do que o vizinho faz, é de vocês. E aí, gente, aqui um parênteses, que deveria ser óbvio, tá? Tudo de acordo com a idade. Você não vai falar de sexo literal com uma criança de 7 anos. Para uma criança de 7 anos, você vai falar, entre aspas, para ela o que é sexo, na forma que você se relaciona. Na forma que você se veste. E sempre perguntar antes, até onde ela sabe. Porque às vezes ela pergunta de sexo, ela está só achando que é masculino e feminino. E aí você já começa a falar sobre ato sexual e como é que faz, e sei lá o quê. Aí ela meio que não era o momento. Então, primeiro pergunta, até o que você sabe sobre sexo? O que é sexo para você? O que você gostaria de saber? Onde você ouviu? Onde você ouviu? Então, primeiro pergunta. Então, essa questão da primeira menção é muito importante. Não sei, nunca ninguém falou comigo. Como que eu vou falar de sexo com essa criança? Como eu vou falar de sexualidade? Como eu vou falar de dinheiro? Nunca ninguém me ensinou. Tudo eu aprendi de qualquer jeito, aprendi com a vida, aprendi a trancos e barrancos. Muitos respondem isso. Nós viemos desse lugar. Se informe.
Tenham referências. Não é porque você não aprendeu que você vai deixar de ensinar. Crie novos padrões. Instrua, não sei. Opa, então peraí, deixa eu pegar uma referência que, ao meu ver, é bem sucedido financeiramente. O que essa pessoa faz? Como que ela vê? Como que é a educação financeira para ela? Sobre educação de filhos. Não sei. Apanhei a vida inteira, fui criado solto, fui negligenciado. Não sei educar filho. Vamos conversar com quem sabe. Vamos conversar com quem está de acordo com seus valores. Sobre alimentação, sobre sexo, sobre tudo, gente. Busque referências se você não sabe por onde começar. Não senta só na cadeira do não sei e aí continua fazendo aquilo que fizeram com você. Responsabilidade e autoridade. Em casa, gente, é que é colocado limites. Em casa é que tem que ter abertura para diálogo. Em casa é que a gente educa, sentar na mesa, coisinha básica. Esses dias a gente estava com um pessoal que, na frente de todo mundo, de uma forma constrangedora, corrigia o filho. Estou falando que não é para corrigir quando o menino faz coisa errada? Claro que não, gente. Claro que é para corrigir. Só que chama no cantinho. As pessoas, elas não têm que estar envolvidas nisso. Não exponha, não constranja negativamente essa criança. E outra, para algumas coisinhas, faz vista grossa, se não é perigoso, claro. Eu vou dar um exemplo prático. Para mim, quem me acompanha sabe, é muito importante o valor da alimentação. Então, lá em casa, come tudo, tem as regrinhas lá das verduras, tira o prato da mesa, lava a louça. Lá em casa tem um ritual assim. Só que eu vou para a casa das outras pessoas, não tem, gente. Não tem. Então, eu vou chegar na casa, vou almoçar na casa do Marco Antônio. Aí, vou chegar lá, o menino não come verdura, eu vou ficar brigando. Tem que comer verdura. 2. Aí vira uma disputa de poder na frente de todo mundo. Não. Educação é em casa, na rua. Olha, preciso corrigir? Não vou corrigir. Preciso? Foi grave? Leva para o cantinho e corrige. Não exponha essa criança. Não exponha essa criança. Redes sociais trazem para os celulares os valores da sociedade. Então, o Ivan já comentou um pouco. Atenção ao que você está vendo, ao que você está se alimentando, porque isso vai virar a cultura da sua casa. E atenção ao que os seus filhos estão vendo e acessando. Por quê? Porque senão vocês estão impedindo, não estão criando uma cultura da casa de vocês, mas estão vivendo a cultura fora. É por isso que não dá certo. Eu recebo várias mensagens. Rebeca, eu fiz aquilo que você falou e não deu certo. Eu fiz aquele exemplo que você falou com a Maria, não funcionou. Aí eu vou lá e pergunto, como é que está a cultura da sua casa? Quais são os valores? Eles estão acessando os valores? Ah, não, a gente ainda não teve tempo de conversar sobre isso. Eu falei, não vai funcionar. Você está focado... É a minha rede social que está criando a cultura da sua casa. É você que tem que sentar e saber os valores, como a gente já trouxe. Valorize boas leituras, selecione o que assiste e ouve. A gente cobra muito dos nossos filhos, só que a gente está gastando um tempo tremendo só ouvindo coisa inútil. Vendo coisa inútil. Tem um livro maravilhoso, eu nem sei se está vendendo aqui na lojinha, que chama A Pirâmide da Sabedoria. É fantástico esse livro, porque ele traz dados, traz de forma estatística mesmo, a quantidade de informações que nós estamos tendo. Estamos obesos de informação e não estamos sabendo utilizar. A gente não sabe o que fazer com tanta informação. Então, foca no que é mais importante. Foca no que você precisa como prioridade agora. Eu estava acompanhando uma família que a vida deles está sendo servir. Nem são daqui, não. A vida deles está sendo servir. Só que aí chega as prioridades. Os filhos estão tudo atrapalhado dentro de casa. Aí eu cheguei e falei, por que a gente não vai lá no workshop? Ah, não, porque eu já tenho outra coisa para fazer, não vai dar para ir, não. Porque eu já vou servir não sei aonde. Minha filha, tu tá me procurando, falando que a prioridade é que sua casa tá quebrada, seu casamento tá quebrado, seus filhos estão quebrados. E em vez de você sentar o bumbumzinho na cadeira e ouvir aquilo que nesse momento da sua vida pode ajudar, você está servindo. Por isso que as crianças, gente, é incoerente. É por isso que a gente vê um bando de criança de igreja ou de qualquer outro lugar que não quer seguir. Por quê? Porque não vê coerência em casa. Sabe por quê também? Educar filho não traz dopamina, não. Agora, você servir na igreja, você conquistar como profissional, como estava conversando com o Gaspar, traz dopamina. Ser reconhecido, ter valor diante da sociedade. Mas só que a sociedade vai passar e seu pai vai falar o quê de você? O seu filho vai falar o quê? Poxa, meu pai
Ele serviu todo mundo. E minha vida aqui, ó. E aí ele vai distanciar de tudo que você construiu. Vai distanciar muitas vezes do evangelho, vai distanciar muitas vezes de ser o herdeiro e o sucessor de uma empresa, vai distanciar da profissão. Então a gente tem que estar muito atento nisso. Como é que a gente tem servido, como é que a gente tem trabalhado, o que a gente tem sido de exemplo para os nossos filhos. Até porque é a nossa agenda que define os nossos valores. É a nossa agenda que mostra o que a gente ama de verdade. Então, a gente tem que olhar para a nossa agenda. A gente tem que olhar para o nosso tempo. O que eu estou valorizando? O que está gastando tanto do meu tempo? E é claro, gente, que tem estações de vida, tá? Então, vai ter um momento, por exemplo, agora, falando da nossa vida. O Ivan, ele está mais ausente em casa. Ele está trabalhando muito mais, ele está viajando muito mais, ele está mais ausente. Então, a gente precisou fazer uma reestrutura emocional e presencial e conversando com as crianças. Papai vai estar mais ausente agora. Agora ele está com uma demanda maior. Então, agora, o tempo que a gente tiver junto vai ser assim, assim, assim. Agora, o papai vai dar esse tempo. Agora, quem vai resolver isso aqui é a mamãe. Isso tem que ser falado. Porque é a sua agenda que define os seus valores. Só que aí eu vou perguntar aqui. O que você quer da sua vida? Que meus filhos sejam felizes. Que os meus filhos sejam prósperos. Você não está nem ensinando isso para essa criança. A sua agenda é totalmente incoerente àquilo que você quer para essa criança. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de parentalidade. Isso daqui é só para medida de conhecimento. E aí você vai percebendo se você se encontra em algum, tá? Existem os pais que eles são os controladores, são os pais autoritários. Então, são aqueles pais que eles aprenderam, ouviram, ou decidiram, enfim, o que faz mais sentido, ser autoritário. Na minha casa é desse jeito, pronto, acabou. Quem manda aqui sou eu. Gente, isso só está falando sobre ego. Se você se põe numa família, se você é responsável por uma criança que depende emocionalmente, fisicamente, mentalmente, financeiramente de você, e você se coloca numa posição egoísta ao ponto de achar que quem manda é você e pronto e acabou, você está muito egocêntrico. Você está muito focado nos seus próprios interesses. Você está muito cheio de si. E para educar filhos não dá para a gente estar muito inflado, não. Tem que ter humildade. A gente tem que saber reconhecer nossos erros. A gente tem que ensinar para eles que falha é oportunidade de crescimento. Sabe por que está um bando de adolescentes se cortando e se matando? Por causa disso aqui. Quem manda sou eu. A criança não tem vontade, ela não tem escolha, ela não pode tomar uma decisão, ela não pode falar o que é importante para ela. Aconteceu isso lá em casa essa semana. E o autoritário também ele desiste. Então ele é o cara que ou é do meu jeito ou não é. Então, se vocês fizeram do jeito de vocês, o problema é de vocês, a consequência é de vocês. Ou seja, que pai é esse? Que sai da responsabilidade. Ou se não for do meu jeito, vocês se viram. Então, você abrir mão também é destrutivo para a sua família. Então, só um exemplo rápido. Essa semana aconteceu. Um dos valores da nossa casa é honra, respeito, a forma que a gente fala um com o outro. Isso faz parte da nossa casa. E aí aconteceu um evento lá em casa, o Davi se irritou, se estressou. E aí uma hora eu estava conversando não, eu estava dando um sermão. E aí ele chegou e falou, me deixa em paz. Minha filha, na hora que esse menino falou isso, subiu aquele ego, subiu tudo. Meu irmão, quem tu pensa que é? Aí eu respirei, Rebeca, vamos lá, o que está acontecendo por trás? Fui no banheiro, em 1 minuto, isso é um exercício, gente, isso já é prático para mim, às vezes para você ainda não. Mas se você se submeter a vários desses eventos, isso vai se tornar mais fácil para você também, como hoje já é mais fácil para mim. Então, lá atrás eu já fiz coisas que eu não concordo hoje. Então, eu cheguei e falei, cara, por que ele está falando isso? Por que ele está falando isso? Na hora, Rebeca, você só está focada em falar. Irmão, tu está azucrinando o ouvido desse menino. Tu tá falando alguma coisa que é útil ou você já falou 10 inúteis? Aí 10 inúteis, tá. Isso eu e eu, tá, gente? No caso, o Espírito Santo, não é mesmo? Aí depois eu falei, o que tá por trás dessa voz? Porque o que tá por trás desse comportamento? Cara, na verdade, ele tá se sentindo controlado. Na verdade, ele tá se sentindo pressionado. Aí eu fui falar, respirei, ele tava trancado no banheiro também, bravo. Claro, porque eu cheguei... Olha, super educativo. Eu cheguei e falei,
Tá sem televisão agora. Super, gente. Workshop na semana de educação de filhos. Eu só tenho uma dessa. Porque eu tava pensando, por que ele ficou bravo mesmo? Tirei a televisão do menino. O que uma coisa tem a ver com a outra? Mas enfim. Aí eu cheguei lá e falei, filho, vamos conversar. Vamos ter que resolver esse problema aqui, que eu vou ter que te ensinar algumas coisas. Vou te ensinar o que é honra. Vou te ensinar o que é você cuidar das palavras, domínio próprio. E eu também vou te ensinar que você tem direito de sentir o que você está sentindo. E você pode falar. Mas aí você vai falar sobre você. Então só me fala uma coisa, Davi. Você está desse jeito? Você falou assim com a mamãe. Você se sentiu controlado? Sobrecarregado? Você sentiu que eu estava falando demais, você não estava nem conseguindo processar? Aí ele começa a chorar. É exatamente isso que eu tô. Aí eu, entendi, filho. Então eu vou te falar uma coisa. Você vai falar, mãe, eu estou Ai, meu Deus. E o que é legal, eu estava até conversando com o João Marcos também na entrada. Quanto mais a gente entender o perfil dos nossos filhos, a linguagem de amor, mais assertivo a gente vai ser. Então, o Davi ele é influente. O influente não gosta de ser pressionado, ele se dá bem com pressão, mas só que ele agita, ele vai para cima também. E ele não gosta de se sentir controlado. Você quis controlar um influente, ele vai espanar. E aí entra naquela máxima. Nossa, 2 irmãos foram criados do mesmo jeito. Olha só como é que um tá e o outro deu. Drogado, Sei onde eu errei. 50 anos, só na cocaína. E o outro aqui bem casado e tudo mais. Não sei onde esse pai errou, não sei onde eu errei como mãe e pai. Justamente por isso. Você tratou os dois da mesma maneira. Porque um era influente e o outro era analítico. Você é analítico, você comunica de forma mais fácil com o analítico. E você agride todo dia o seu filho que é influente. Então, a partir do momento que eu sei quem eu sou, quem meu filho é, eu vou comunicar de forma mais assertiva com meu filho. Porque se eu sou analítico e meu filho é influente, eu quero controle de sistema, não quero fugir do padrão, quero segurança. O que o influente gosta? Não gosta de controle, ele gosta do imprevisto e gosta de fluir. Freestyle. Eu lembro da Inaya, freestyle. Outra, amor, por exemplo, de temperamento já. Mas não, a gente não vai falar nem de temperamento, não. Eu acho que vai entrar no outro dia, hoje não fala, não. Temperamento, não. Não, é. Mas é um insight para vocês. Depois a gente fala sobre temperamento. Gente, estamos alinhados. Eu só ia trazer essa percepção. A gente não pode tratar nossos filhos iguais. Eles são diferentes. Eles são seres humanos únicos. E como seres únicos, ele não é igual a você e ele não é igual ao irmão. E você tratando igual e comparando, a pior coisa que você pode trazer para a união entre irmãos é comparação. Tá vendo? Seu irmão comeu tudo, você não comeu. Tá vendo? Seu irmão fez o dever de casa direitinho, você não fez. Tá vendo? O seu irmão fez isso. E aí você está trazendo 2 inimigos que estão competindo o dia inteiro. E aí depois você quer filhos unidos. Nossa, eu não entendo por que eles não são unidos. Dormiam no mesmo quarto. E nem se respeitam hoje, nem conversam. Cara, você colocou isso. Você ensinou eles a competir o tempo todo. Você está trazendo comparação para a vida deles, entre eles, o tempo todo. E você vai colher a consequência. Por isso que eu falo, a gente é a principal influência sobre os nossos filhos, quem está marcando eles, somos nós. 90 e poucos %, aí pode botar, esse é um número meu que eu estou dando aqui, pelo que eu já estudei sobre comportamento e tudo mais, não é nada de teoria. Cara, eu acredito que são os pais que vão marcar praticamente toda a infância dos filhos e vai construir o futuro deles. Eles são os adultos que foram ensinados quando crianças. Vou te interromper, porque senão daqui a pouco tá falando assim, ó, e eu fico doidinha. Gente, então depois eu termino a história do Davi, mas já deu para entender, né? Pais permissivos e culpados, pais controladores e permissivos e os pais assertivos. Os controladores falamos, os permissivos e culpados são os superprotetores. É aquilo que carrega, principalmente, gente, separado. Eu pego muito recado de mãe, pai, mais mãe. Separado que faz o quê? Se sente mal, se sente culpado e aí começa a colocar essa criança, fazer tudo para essa criança, tornar essa criança incapaz de lidar com problemas e frustração por causa, por exemplo, da separação. Então, pais permissivos, o filho é o centro, é tudo do jeito deles. Eu não sei o que fazer que meu filho fica no celular. Eu não sei o que fazer mais, meu filho acorda 30 vezes à noite, aí chega no final, eu não aguento mais, eu coloco na cama. Eu não sei o que fazer para essa criança tomar banho. Eu não sei mais o que fazer para ela fazer o que é certo.
você está super protegendo essa criança. Essa criança, ela realmente acredita que ela é o centro da sua casa. Você é inconstante. Você é uma pessoa que você não é fiel às suas regras, se é que tem regras. Pais controladores e permissivos são os piores. Não estou falando de identidade, tá, gente? Estou falando de comportamento. Porque sabe o que é pai controlador e permissivo? Ao mesmo tempo, é aquele que fala, quem manda aqui sou eu, né? Aí fica se sentindo culpado, aí vem com um presentinho. Depois do trabalho. É aquele que brigou, esculachou na frente, tratou a esposa, o marido, seja qual for, esculachou na frente da criança, mas a criança não vê o perdão. A criança não vê a reconciliação. Aí vem com outro presentinho. Aí deixa a criança fazer. É aquela que bateu, esculachou, aí 3 horas da manhã bateu a culpa e a dor. Aí sabe o que faz? Pega e coloca. Uma regra da nossa casa é o quê? Se houver desentendimento entre eu e a Rebeca na frente das crianças, o perdão e o entendimento vai ser na frente também. Então a gente decide isso. E quando acontece, a Rebeca me lembra, fala, olha, lembra que aconteceu lá? A gente já se reconciliou, os meninos não viram. Então vamos preparar um momento para haver essa reconciliação. Eles estão aprendendo o que é ali? Perdão, como é que trata uma mulher, como é que funciona o perdão, no caso do homem também. Então a Rebeca às vezes fala de alguma forma errada, que eu não me sinto respeitado, eu vou lá e falo com ela, olha, não me senti respeitado, porque você falou assim, assim, assim comigo. Ela é mais proativa do que eu ainda. Mas sabe, a mulher é sábia. Ela vai lá na frente dos meninos e fala, olha, não fui respeitoso na frente do seu pai. Seu pai se sentiu desrespeitado porque eu falei isso, isso e isso. Eu queria pedir desculpa na frente de vocês pro seu pai. Porque o seu pai é um homem tal, e fala as qualidades. E por isso que a gente fala também para pais que estão divorciados. Isso é fundamental, gente. Isso é fundamental. Aconteceu alguma coisa na casa do outro que você não gostou, não ponha lenha na fogueira. É isso assim mesmo, eu não sei para que você vai lá. Agora você vai ter limite para voltar. Não vai mais para lá, não. Aí começa a vingança, começa a falar mal. Não, pelo contrário, faz essa criança refletir. Por que será que isso aconteceu? Como é que estava o contexto? Mas quem estava envolvido nisso? Mas por que você acha? Será que você teve alguma contribuição da sua parte? Você poderia ter feito alguma coisa diferente? Honra, gente. Ama, mesmo não concordando. Mesmo não concordando. E o nosso objetivo é sermos assertivos e de coração curado. A gente só vai ser pai, mãe, com um comportamento mais assertivo, com atitudes mais assertivas, sabendo aonde a gente quer chegar, se a gente estiver com esse coração curado. Se eu entender que o meu coração tá com filtro errado e que eu não quero passar isso para o meu filho, para a minha filha. Então você tem que assumir a responsabilidade de entender o que é seu e o que você quer passar. Porque grande parte do que é seu não é o que você quer passar. Só que se você não torna isso consciente, vai passar. O Gabriel fala muito na origem, né? A gente é muito mais um programa rodando automático do que a gente fazendo o que a gente gostaria de fazer. Então, na criação de filhos é a mesma coisa. Você está repetindo o que você ouviu. Ou está repelindo o que você viu. Então, a gente tem que escrever quem a gente quer ser por isso, para trazer clareza e ver se a gente está indo de acordo com o que a gente quer ser. Eu estou sendo muito enfático nisso, porque isso muda o jogo. Isso vai determinar o pai que você vai ser. E isso até, eu não me lembro se está mais para frente, acho que não. Porque, se eu não me engano, foi uma pergunta na caixinha, lá do Nós Dois. Falando assim, pais separados, como organizar a rotina? E entra mais ou menos nisso que a gente está falando. Se eu entendo que o objetivo é essa criança, se eu entendo que o objetivo é o futuro dessa criança, desse adolescente, seja o que for, se eu entendo isso, eu largo os meus interesses. E eu vou focar no que é importante para ela. Então é óbvio, gente, falando de rotina, é óbvio que a rotina é individual. A sua casa funciona de um jeito, a sua casa funciona de outro, claro. Mas dentro dessa organização individual, eu estou mais focado em jogar, em me vingar, em largar essa criança, ou eu estou mais focado em olhar e falar onde eu quero chegar com ela, onde que eu quero que ela chegue? Então, pais divorciados aqui tem que ter pais, mãe e pai, né? Uma responsabilidade dobrada nisso daqui. Opa. Acho que acabou a bateria. Renan, pode passar para a gente, por favor? Ou alguém que esteja aí?
Foi? Obrigada. Base bíblica. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, é falar a mesma coisa todos os dias. Então não adianta ficar, quantas vezes eu tenho que falar? 1 milhão de vezes. Mas eu tô cansada de falar. Continua falando cansada. Vai cansado mesmo. Aí, ao invés de falar, pergunta. Começa a perguntar, porque você já instruiu, já ensinou. Onde é que fica as meias? Não, aí deixa pra pergunta, porque aí é outra caixinha. Na hora das perguntas, vocês perguntam, gente, como colocar as meias no lugar. Mas isso daqui de ensinar com persistência, entra lá na questão da autoridade. Ai, obrigada. Entra lá na questão da autoridade, aonde eu quero chegar. Eu tenho que entender que não é um fardo, é um privilégio. Eu tenho que entender que eu vou falar 1 milhão de vezes. E se tiver cansado, vai cansado mesmo. Pode passar, por favor. Pais curados, criando filhos saudáveis. Nós precisamos ensinar caráter. Nós precisamos ensinar virtudes. Não é o que a gente acha legal. É o que é certo. O que é certo é certo. O que é luz é luz. O que é escuridão é escuridão. Caráter se ensina em casa. Exemplo, como seus filhos te veem fora de casa? Exemplo ruim, perde autoridade. Gente, isso é no básico. Como que ele vê você falando com as pessoas? Como ele vê você atendendo o telefone? Como ele vê você recebendo um ao outro, ou ele na escola? Como ele vê você resolvendo o problema? Eu pego demais, fiquei louca, despiroquei, não soube lidar com isso. Aí daqui a pouco a criança está pinotando na birra. Eu não sei mais o que faz com esse menino, vou bater nesse menino. Minha filha, é só reflexo do que está vendo. Se vem um problema e você fica ansiosa, você está despirocada, você grita, você culpa os outros, você não assume a responsabilidade, você desliga o telefone na cara, você manda se lascar. Ela vai pinotar na birra, essa criança. Então você tem que ensinar isso, tem que olhar como que está me vendo. E faz uma reflexão individual mesmo, não agora. Para um pouquinho em casa depois e se imagina um dia. Traz a lembrança um dia. Como é que eu acordei? Acordei reclamando? Acordei sorrindo? Acordei já com o celular na mão? Como é que eu peguei na escola? Como eu fiz a refeição? Como eu lidei com o problema? Como eu tratei o Ivan? Quando ele não fez o que eu queria? Como que eles viram? O que eles estão vendo? Eu lidar com as coisas quando as coisas não dão certo para mim. Quando algo que eu não queria acontece. Como é que eles estão vendo eu lidar com isso? Tudo isso a gente tem que refletir. Porque eles estão aprendendo com o nosso exemplo. Às vezes, a mesma coisa de comer. Vem muito, como eu sou nutricionista, aí vem muita mensagem desse jeito, né? Eu não sei, eu como verdura, eu como isso, eu não sei o que fazer para essa criança comer. Aí tá lá, na primeira oportunidade, política. Ah, estou muito ansiosa com essa política, estou muito preocupada. E a criança aqui vendo, nossa, não tenho domínio próprio. Quando eu vejo, já comi 30 pães. Gente, é claro que essa criança também vai fazer isso. Então você tem que assumir a responsabilidade do que está saindo da sua boca. Você tem que assumir a responsabilidade dos pensamentos que você está cultivando sobre você. Então você tem que olhar para isso. Tá? Esse episódio de política é bem interessante, né? A gente teve essa... Nem tanto. Aqui, o que aconteceu na última votação. E aí a gente vê no posicionamento dos pais totalmente descontrolados e totalmente, tipo assim, onde é que está a sua fé? E aí você está comunicando o quê? Porque tudo comunica, eles estão aprendendo, é muito mais nos seus gestos, no seu posicionamento, como você fala até do adversário político, do que para o outro. Quando o Lula ganhou, a gente prefere o outro lado. Mas a gente pegou e orou pelo Lula, dentro de casa, porque ele é o presidente do nosso país. E o Davi foi começar a xingar ele falou, não, aqui em casa a gente honra, ele é presidente. Vamos orar por ele. A gente não concorda, as nossas ideias a gente acredita diferente, mas a gente vai orar por ele. Porque senão eu estou ensinando ódio, retribuir mal com mal, insulto com insulto. E aí, que coerência você tem? Na política pode, então. É incoerente. Tem que ter coerência em tudo. Nós somos a gente começa a coerentes como pessoas, pais. Né? Os pais dos amigos viram petista e, como é que é o nome do outro? Bolsonarista. Não, gente, é Marco Antônio e Júlia. É Rebeca e Ivan. É Davi e Maria.
Então, assim, abriu, não sei por que esse parênteses, mas isso a gente, de fato, precisa cuidar. Obrigada. E até falando do Gary aqui, em relação à mudança, porque quando fala assim, é muita coisa, uma enxurrada de novos comportamentos, de como é que tem que lidar, e tem que estar atento a tudo, e aí você já começa o quê? Não adianta nada eu mudar se o outro mudar. Não, a mudança começa com você. Então, por isso que traz o holofote. Se um decidir, a casa vai mudar. Você vai se posicionar. E eu lembro muito do Gary falando isso. Teve uma esposa que ficou 6 meses para reaver o relacionamento dela. Eu li esse livro tem uns 8, 10 anos. E me marca essa história toda vez que eu lembro do livro. A mulher batalhou pelo casamento. Ela decidiu. Ela decidiu mostrar amor para o marido da forma que ele se sente amado. E com 6 meses, ela persistindo, um cara fora de casa, sem receber nada em troca, ela mudou o ambiente. Então nós somos chamados para mudar onde a gente estiver. Para trazer esperança de aonde a gente estiver. Então, se o seu marido não está aqui, se sua esposa não está aqui, ou se você acha, mas minha esposa não concorda com isso. Cara, então você muda. Você seja a esperança onde você estiver. E você, sendo a esperança, fazendo tudo isso, sendo intencional em tudo que você fizer, pode ter certeza, você vai trazer luz. E aí a escuridão não vai existir mais, porque você está sendo luz onde você está. E você sendo luz vai trazer Deus para o ambiente, vai trazer o Espírito Santo, vai trazer... eu gosto muito de contagiar através da esperança. Contagie. Onde você estiver, contagie. Decida quem você vai ser. Não queira mudar o outro. Não queira mudar seu filho. Decida o pai que você vai ser e a esperança que você vai trazer para o seu ambiente e, consequentemente, seu filho vai ser transformado. Consequentemente, sua esposa vai ser transformada. Consequentemente, os avós vão ser transformados. Eu já quis mudar muitas pessoas. E dá trabalho. E só dá confusão. Não queira mudar ninguém. Seja luz. Traga esperança. E a partir disso, as pessoas vão querer andar contigo nesse caminho. Você sendo luz. E o que o Ivan está falando remete muito ao amor. E de uma forma prática, a gente tem que aprender a amar os nossos filhos como eles precisam e desejam, esperam ser amados. E é uma forma individual. Então, a gente sugere fortemente a leitura das 5 linguagens do amor das crianças e também tem dos adolescentes, tá? Então, leiam. A gente faz doutorado, a gente faz mestrado, a gente estuda, a gente vê vídeo, a gente vê pregação, a gente gasta tempo na internet. Gente, lê 2 páginas por dia, 3 páginas por dia. Isso vai mudar o jogo quando a gente aprender a amar como o outro precisa receber amor. E aqui, especialmente, falando dos nossos filhos. Eduque com sabedoria. Para a disciplina ser eficaz, seu filho precisa saber que é amado. Então, já entra naturalmente essa questão do livro. Não diga palavras que provoquem ira. Gente, não atinja a identidade. Quando você vai falar algo que o seu filho, algum acontecido, fale sobre o que aconteceu, não sobre quem ele é. Então, você não vai falar, você é um bagunceiro, desastrado. Não é sobre quem ele é sobre o que ele fez. Davi é sobre a atitude. Davi, tô vendo uma bagunça espalhada pela casa. Davi, tô vendo roupa de futebol para tudo quanto é lado fora do cesto. Não é o Davi que é bagunceiro. O Davi só deixou as roupas espalhadas. Então não gera, porque quando você fala mal, quando você critica, quando você aponta algo, isso gera ira no outro. E além de gerar ira, você está determinando quem ele vai ser. E é comum. Hoje aqui teve 2 pais que falaram. Quando eu fui conversar com o filho, ele é tímido. Ele vai ser tímido. Se o pai está falando que é tímido, ele vai ser tímido. Ele vai se comportar conforme você falou. O pai vai determinar muito quem a criança é. O que você declarar sobre a vida do seu filho, ele vai se tornando. Ele vai se tornando. Ele vai se tornando. Se você declarar que ele é bagunceiro, ele é bagunceiro. Se você declarar que ele é medroso, ele é medroso. Se você declarar o que for, ele vai se tornando. A gente tem que parar de declarar coisa inútil. A gente está sempre com a necessidade de se expressar, falar algo, explicar algo. A gente fala muito além do que a gente precisa. E a gente vai gerando ira. Então, aqui o Ivan trouxe essa questão do acontecido. Não precisa se explicar. Ai, não, é porque ela é tímida. Não, gente, não é tímida. Ela está num lugar que ela não quer estar, vendo pessoas que ela não conhece, cansada. Porque sabe lá o que você fez ontem? Ela é só uma criança. Ah, mas vou deixar ser mal educada? Não. Não vou deixar ser mal educada. Em casa, eu ensino o que é olhar no olho, que a gente chega e cumprimenta as pessoas. Um sorriso traz alegria.
E não espera que uma criança de 3 anos, porque você falou isso uma vez, vai aprender. É claro. Pode preparar antes de chegar no ambiente, no carro. Olha, a gente vai chegar na igreja. Quando a gente chega na igreja, as pessoas vão falar com a gente. Quando elas falarem, você olha no olho. Lá em casa, a gente não obriga ninguém a beijar ninguém, ter contato físico. Então você pode olhar no olho e falar de longe, oi, isso é educação. Então quando a pessoa fala com você, você olha no olho e você cumprimenta. Não precisa beijar, não precisa abraçar ninguém. É a forma que a gente educa nossos filhos. A gente sempre prepara para o ambiente que a gente está chegando. A gente vai trazendo antes a imaginação, para eles chegarem lá e ser menos desconhecido. Vai se tornar mais natural. E aí eles vão se comportar mais facilmente conforme foi acordado. Não que eles se comportem. E se não comportar, eu não vou declarar sobre a vida dele. Não, ele é tímido. Não tem que explicar nada. Não fala que teu filho é, principalmente o que não é. Evite que seu filho alimente pensamentos ruins. Gente, o que isso quer dizer? Não deixa passar a noite e você não resolver a questão com seu filho. Porque ele vai dormir com os pensamentos, ele vai dormir com as ideias que ele criou, ele vai dormir com aquele sentimento que ele liberou ali naquele momento e aquilo ali vai cristalizar. Resolva antes de dormir. Tem que ser, vou gerar um caos antes de dormir, 10 horas da noite, começar uma DR e o menino gritando. Não, gente. O que a gente está falando, tem momentos que não vai dar para isso acontecer. Mas faça de todo o possível para que isso aconteça com frequência. Resolva o problema o quanto antes. É claro que a raiva tem um tempo, a birra tem um tempo para passar. Fisiologicamente dura cerca de 20 minutos, tá? Não é uma regra, não quer dizer que o seu filho vai ficar 20 minutos esperneando, porque o outro ali ficou 40. É claro que isso vai depender de todo um contexto. Mas a raiva, a tristeza, a crise de birra, isso normalmente tem um prazo e dura 20 minutos. Então volta para resolver. Volta para colocar luz nisso aí que aconteceu. Volta para como é que fala? Falar onde você errou. Assume seu erro, dá nome. Gente, repertório de emoção. Nossos filhos precisam saber qual é o sentimento. Igual quando, é porque eu não terminei a conversa com o Davi, o exemplo do Davi. Mas o Davi chegou, eu falei que ele falou, me deixa em paz? Aí falei que subiu o ego, aquela coisa toda, né? Então, eu falo, Davi, você estava frustrado, você estava pressionado. Realmente você se sentiu sufocado. Eu tenho que dar o repertório, porque ele não sabe. Por ele não saber, ele falou só o que sai da minha frente. Não aguento mais você. O problema é que eu levo para o lado pessoal. Aí é que eu quero. Aí imagina, essa noite ia terminar um caos. Ia terminar ele me mandando sair e que ele quer estar em paz. Eu me sentindo ofendida e desrespeitada. Ele sem televisão, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dormindo irritadíssimo, com um cobertor na cara. Eu me sentindo mal dentro do quarto, porque a gente sabe quando a gente fez algo que não é construtivo e edificante. Todo mundo que tem coração sabe. Olha o caos. Agora, quer dizer que isso não vai acontecer? Vai. Já aconteceu lá em casa? Já. Agora, quando você entende que o máximo, a máximo das vezes, você decidir resolver o problema antes de dormir, quando isso acontecer, não vai ter um impacto tão grande. Por que isso? Quando você dorme, o seu cérebro leva para a memória de longo prazo os acontecimentos mais fortes do seu dia. Após a correção, pergunte e explique os motivos da correção. Eu vou falar para vocês, na minha experiência, a maioria das vezes que eu vou perguntar por que aconteceu aquilo, na visão dos meus filhos, eles não entendem o que aconteceu e por que eles estão sendo corrigidos. É um motivo totalmente distorcido da cabeça dele. Então, se você não fizer esse trabalho depois que os dois estiverem prontos, eduque no momento que você e a criança estejam prontos. Depois que você abaixou sua raiva, abaixou a raiva dele, você volta no caso e pergunta, o que aconteceu aqui? Por que você foi corrigido? E aí você vai ajudando ele a trazer sentimentos e vai ressignificando. Isso é muito importante antes de dormir. Porque senão, ele apanhou, ele foi corrigido, você foi mais autoritário ali naquele momento, ele vai dormir com uma percepção totalmente errada e gravou aquilo ali. Gravou, virou ele. Gravou, virou ele. Vai gravando. Você está gravando o programinha dele ali. Então você tem que ressignificar e visitar um grande impacto que você teve no dia para justamente ver a percepção dele e corrigi-la antes dele dormir. Antes dele dormir, você corrige. Por isso que o momento ali de colocar para dormir é importante. Você revisita algum momento que ele teve. E o ressignificar não é só entre vocês. O ressignificar o quê? Teve alguma dificuldade na escola?
Teve algum evento que te marcou? Como é que foi na escola? Até em falar em escola, eu achei muito interessante, estava vendo um livro, que o que a gente pergunta para os nossos filhos quando eles chegam da escola diz muito mais sobre nós do que sobre eles. É muito mais uma expectativa nossa do que a dele. Então você pergunta, e aí, quantos gols você fez? E aí, como é que você jogou? Você foi o melhor do time? Sua nota. Qual a sua nota? Quanto você tirou? Diz muito mais sobre a nossa expectativa e direciona muito mais sobre o esforço do que sobre o que realmente a gente gostaria de fazer. É muito melhor perguntar qual oportunidade você teve de se parecer como Jesus? Qual oportunidade você teve de servir alguém? Qual oportunidade você teve de ajudar algum colega que estava se sentindo mal? Qual oportunidade você teve de impactar positivamente? Qual oportunidade você teve de servir sua professora, de ajudá-la? E perguntar também... Olha só, o meu foco está muito mais no desenvolvimento do caráter dele, dos valores, e de como ele serviu, de como ele se pareceu com Jesus, do que gerando competitividade, gerando egocentrismo, você é melhor. E sem querer, a gente pergunta. Porque a gente quer... Meu filho é melhor, fez 2 gols. Meu filho tirou nota 10. Como é que foram os outros amigos? Tiraram quanto? Sem querer, a gente só pergunta, faz perguntas que direcionam para o egoísmo. E aí, isso tudo comunica. Você está comunicando com seu filho. Que é importante para você que ele tire nota boa e nada mais. Que é importante para você que ele seja melhor do futebol e nada mais. E cadê a importância? Quem já perguntou pro seu filho, cara, qual amigo você ajudou hoje? Isso aí, quando eu li, bateu assim, foi lá dentro. Foi lá dentro, me impactou muito. E o contrário também, quando você se sentiu mal, o que alguém fez algo para você se sentir melhor? Como você se sentiu quando a professora falou assim? Quando você viu a nota baixa, como é que você se sentiu? Por que você acha que isso aconteceu? Por que você ficou tão frustrado em perder no futebol? Então, tudo isso vai trazendo conexão, essas conversas vão fazendo ele refletir e entender que o valor dele não está no que ele faz, e sim quem ele é. Só que precisa de tempo e precisa de a gente ter a paciência, a vontade, o interesse em saber o porquê que ele está fazendo aquela birra. O porquê que ele está gritando daquele jeito. Quando o Davi chega agressivo em casa porque ele perdeu no futebol, é onde eu vou ensinar para ele domínio próprio, é onde eu vou ensinar para ele a frustração, é onde eu vou ensinar ele a perder, onde eu vou ensinar ele a celebrar as vitórias, onde eu vou ensinar sobre esforço e dedicação. Você quer melhorar? Então o que você tem que fazer para melhorar? Dormir mais, jogar menos videogame, aumentar o dia de futebol. Claro que isso é da realidade, estou dando só exemplos. Uma frase que me norteia muito em relação à criação de filho e aqueles desafios e obstáculos que a gente tem é o quê? Todo mau comportamento é um pedido de socorro. Se seu filho está se comportando mal, ele está pedindo socorro. Se seu filho está se cortando, ele está pedindo socorro. Se seu filho está tendo qualquer mau comportamento, ele está pedindo socorro. Ele está falando, ei, pelo amor de Deus, eu não sei falar, eu não fui ensinado a falar sobre sentimentos, eu não fui ensinado a falar que eu estou frustrado, me sentindo pressionado. E aí ele tem um comportamento igual teve com a Rebeca e está falando, mãe, socorro. Assim não funciona comigo, eu estou mal, eu não estou bem. Então todo mau comportamento é um pedido de socorro. Isso também na relação conjugal também. Todo mau comportamento é um pedido de socorro. Então olhar o mau comportamento como algo que precisa colocar luz. Não a gente fugir. As regras e os valores familiares precisam estar claros, nós já falamos sobre isso. Ajude a desenvolver a autorresponsabilidade e assumir os seus erros. A criança só vai aprender a assumir os erros dela e ter autorresponsabilidade se você tiver. Se você é uma pessoa dona da razão, se você acha que tudo é do seu jeito, se você acha que todo mundo é culpado, a sua vida é ruim por causa de 500 mil eventos externos, o seu filho não vai desenvolver a mínima autorresponsabilidade. Isso vem muito de uma superproteção, isso vem muito de um egoísmo. Então começa a olhar, por que seu filho não assume? Por que é sempre a culpa do outro? É sempre o amiguinho, é sempre alguém que fez alguma coisa, sempre o professor que não viu. Quem já bateu na mesa e falou que a mesa era culpada aí? Quem já viu vó fazer? Não expõe, não foi precisa vó. levantar. Quem a avó já fez? Não, levanta aí. Não expõe. Quem? Ninguém vai lá, bate. Mesa boba. Meu irmão, quem bateu foi tu. Você está jogando a culpa na mesa, está ensinando seu filho a jogar a culpa sempre nos outros, até no que algo que é parado. Você que se moveu de forma errada. Começa no detalhe. É no detalhe. E a gente até fala, isso me lembrou outra coisa. Lá em casa, nossos filhos são
a gente dá muita autonomia para eles. Muita autonomia. Se não houver risco de vida e eu tô controlando o ambiente, o Joaquim com 2 anos faz ovo sozinho. E ele se queima. E eu falo, queima? É quente, eu não já avisei que era quente? Queima mesmo. Mas é uma queimadura que não vai correr risco. Não estou botando ele com uma garrafa de água quente que vai derramar sobre ele, ele pode morrer. Não. Ele está fazendo um ovinho. Ai, pai, doeu, chora. O fogo é quente, a panela é quente, queima. Lembra que eu te falei? Eu tô aqui contigo, bora. Vamos passar aqui a mão no cabelo, vamos ver se melhora, passa o sabãozinho. Tá de boa. Mas eu tô dando autonomia e tornando ele autorresponsável. Em tudo que você fizer, você tem que ser intencional. Porque depois você vai falar, nossa, o menino não faz nada em casa. Lógico, tu não deu autonomia para ele. Rapidão, isso me lembrou, porque, por exemplo, tem crianças que desenvolvem mais fácil a autorresponsabilidade e outras menos, né? Então, por exemplo, um dos nossos filhos, ele demorou um pouquinho mais para desenvolver a autorresponsabilidade. Então, ele tem o hábito de sempre responsabilizar o outro. Aí aconteceu esse negócio do ovo, quando foi com ele, mas é porque você deixou eu fazer o ovo. Não, querido, deixa eu te contar uma coisa. Estou te ensinando. Perguntei se você quer, estou te dando autonomia e liberdade e você decidiu fazer o ovo. Você decidiu baixar teu braço. Nem percebi. É o movimento do teu corpo. Então, isso precisa ser corrigido. Isso vai acontecer nos mínimos detalhes. É porque você... Ele esqueceu esses dias a mochila. É porque você não me lembrou. A responsabilidade da mochila é de quem? Então, gente, não vai levar a mochilinha e o lanchinho pro filho. Ontem ele esqueceu a mochila na escola. Ele perguntou, pai, você pegou a mochila? Não. Ele, Se fosse ele antes... nem quis, tipo, pô, pai, mas eu saí com a minha mãe e você ficou lá e a mochila tava lá. Falei, amigão, a mochila é sua, não é minha, não. Ué. Vai estar lá na escola, pode ter certeza, tá de boa. Mas só que qual que era o comportamento anterior dele? Era jogar a culpa em mim. E ele quase jogou, mas, ou seja, ele já aprendeu. Isso aí depois de 10 anos. Ou seja, são 1000 vezes falando, tá bom? Não ceda e não seja vencido pelo cansaço. Volta aonde a gente quer chegar. Se você decidiu que hoje vai ser assim, que a regra é essa, gente, não ceda. Não ceda. Quando você ceder, é melhor você fazer logo. Se você já sabe que você vai ceder, na boa, já faz logo. Já faz, já deixa, já finge que não viu. É melhor do que você criar toda uma orquestra para falar não e aí vai lá e dá. Não dê não, minha filha. Se não infringe os princípios e valores da família, escolha as brigas que você vai comprar. Se você for comprar todas as brigas dentro de casa, você vai dar ruim, você vai descansar. Então escolha. Cara, eu quero comprar essa briga aqui agora. Eu estou no ambiente social, estou com a minha família, estou com outras pessoas. Ele deu um deslize ali que eu não gostei. Mas eu quero comprar essa briga aqui agora. Vai valer a pena? Então comece a escolher as brigas que você vai comprar. Porque criança faz criancice. Ela tem que ser direcionada. Mas só que ela faz criancice. É normal, ela está aprendendo. E aí você tem que escolher. Porque se você for comprar todas, vai ficar intolerável a relação. E falando um pouquinho da superproteção, eu venho fazer um apelo mesmo para que a gente assuma a responsabilidade de educar e corrigir os nossos filhos. Tá? Não estou falando sobre autoritarismo, é claro, mas um apelo mesmo para que vocês coloquem limites. Porque a gente recebe, e recebe muito, gente, isso recebe mesmo, tá? Recados, mensagens, nos cursos, a pessoa o quê? Meu filho não socializa, meu filho arranja confusão, eu estou sempre na escola resolvendo problema, ele não faz as coisas que eu peço. Ou seja... Essa criança, ela está completamente insegura. Ela não acredita minimamente em quem é ela. Então, a sua superproteção, a sua necessidade de controle... E, gente, superproteção não é só... Ai, vem, filhinho, fica aqui com a mamãe. Não. Superproteção é isso. E superproteção é você não educar. Superproteção é você não colocar o limite. Superproteção também é o autoritarismo. Por quê? Porque é o excesso de controle. O excesso de controle é uma superproteção. Por quê? Porque você não está permitindo que essa criança desenvolva habilidades de desenvolvimento, de autonomia, de sentimentos, repertório de sentimentos. Então, se observa o seu filho. Se ele está tendo, filho e filha, está tendo problema de comunicação, está tendo muito problema frequente na escola, está batendo, está com mais idade, tá, gente? Criança de 3 anos vai bater, tá bom? Diga-se de passagem. Não espere que uma criança de 3 anos não bata. A Olivia
vai fazer 2 anos, ela já cospe, bate e fala chata. A menina tem 2 anos. Ai, meu Deus. Enfim, então não leve pro lado pessoal também. Eu já fico, né? Cadê a educação dessa criança? Rebeca, ela só está repetindo o que ela vê os outros. Então, o que eu estava falando mesmo, meu Deus? Ai, meu, esqueci, peraí. Superproteção. Então, observe o comportamento. Não ache que é normal você ser chamado muitas vezes. Não ache que é normal essa criança estar desinteressada pela vida. Não ache que é normal essa criança responder com frequência, com falta de educação. Não ache que é normal essa criança sair e bater porta com frequência. Não é normal. Não é normal a criança que se machuca. Não é normal a criança que rasga as coisas. Não é normal. Tá? Então, você tem que ir atrás disso. Obviamente, gente, eu não estou falando de crianças que têm diagnósticos. Eu não estou falando de crianças que têm a mente que precisa de outros tipos de acompanhamento. Tá? Eu estou falando normalmente na vida mais generalizada. Muito obrigada. Tá? Então, por favor, olhem para o comportamento dos filhos de vocês. Mudou roupa. Mudou a amizade, mudou corte de cabelo, mudou radicalmente os interesses. Isso é aviso. Isso é aviso. Não negligencie esses avisos. Até puxando a sardinha aqui para a área da Rebeca, que é a nutrição, muitos dos comportamentos vêm devido à alimentação errada. Então, tem muitos alimentos que causam inflamação que vão gerar um comportamento ruim, tanto no pai quanto no filho. E muitas vezes no filho. Eu estou lendo um livro que é muito legal, chamado Dieta da Mente, que fala muito do TDAH diagnosticado vem devido à alimentação errada. Então, o alimento, ele gera muitas consequências também. Então, a gente é um sistema rodando. É corpo, mente e espírito. A gente tem que cuidar dos 3. Se não cuidarmos dos 3, só essa informação aqui por informação, às vezes você vai está no problema da alimentação que está causando o TDAH no seu filho, que causa que ele não consegue focar, ele não consegue se relacionar com as outras pessoas, ele está imperativo. Por ele estar imperativo, você não consegue ter uma conexão com ele. Por não ter conexão, ele tem um mau comportamento. Então, a gente tem que cuidar do todo. E a alimentação, por exemplo, já que o Ivan trouxe esse gancho, entra aí. As regras e os valores familiares precisam ser claros. Na nossa casa, a alimentação é assim, assim, assim. Na nossa casa é assim que funciona. Por quê? Porque eu preciso cuidar da sua mente, eu quero que você vá melhor na escola, porque o que você está comendo influencia a sua vida social, a forma que você lida com seus amigos. Você sabia que a autorresponsabilidade, além de ser comportamental, ela é intestinal? Pessoas acima do peso e com intestino inflamado, elas têm muito mais dificuldade em assumir a responsabilidade das suas próprias vidas. Por quê? Pela carga tóxica que está sendo enviada ao cérebro, por causa do que ela está comendo. Mas, enfim, não vamos abrir parênteses para isso, a gente marca um só de alimentação. Pronto. Então, vamos lá. Abençoe a sua família. Que da sua boca saiam palavras doces, útil, que sejam, edifica. Gente, abençoe, não amaldiçoe os seus filhos. Mais uma vez, a gente comentou, mas vale a pena gastar um pouco mais de energia nisso. Coloque energia falando coisa boa. Mas eu não estou vendo coisa boa. Mas não é o que ele está fazendo, é quem ele é. É quem ele é. Reconheça o que ele tem de bom. Reconheça, por exemplo, quando a gente vai chamar a atenção do Davi, ele é mais expansivo, ele é uma criança que ele ocupa mais espaço, ele é uma criança que faz mais barulho. Quando eu vou chamar a atenção, eu trago um reconhecimento sobre quem ele é. Filho, você contagia o ambiente. Você é divertido, você alega, a alegria é seu marco. E a mesa, barulho incomoda. A mesa, ficar batendo garfo, falando alto, incomoda. A mesa é lugar de silêncio, de paz, de conversa. Olha como é que muda o jogo. Claro que dá vontade de falar, meu irmão, Davi, para de bater esse negócio, que menino barulhento. Claro que dá vontade de falar isso. Mas é para eu abençoar e não amaldiçoar. Cria um ambiente inspirador e de alegria. Melhor versão é dentro de casa. O Ivan fala muito isso nos nossos cursos de casais. E a gente bate nessa tecla, apesar de já ter comentado aqui. Os nossos filhos, eles precisam ver coerência dentro de casa. Eles não vão tratar as pessoas com respeito. Eles não vão ser bem-sucedidos profissionalmente. Eu não estou colocando praga, não. Isso é comportamento mesmo. Eles não vão ser bem-sucedidos profissionalmente. Eles vão ter dificuldade nos seus relacionamentos, tanto interpessoais quanto conjugais, enfim.
se a melhor versão não for dentro de casa. A gente está gastando muita energia fora. Aí chega em casa, eu estava acompanhando uma mulher que ela tem um grupo de adolescentes que ela cuida. Então ela gasta muita energia, ótimo, amém por isso, com essas crianças. Ela ajuda, ela serve, mas ela segurou tanto isso faz tanto parte da vida dela, ela gasta tanta energia para ser assertiva com aquelas crianças, aqueles adolescentes, que quando chega em casa, não sobra isso aqui de energia para a filha. Aí ela veio, cara, eu lido com adolescente, eu lido com isso, mas na minha casa eu estou vivendo caos, incoerência. Então, olha para o que você está gastando tanto. Você está gastando tanta energia sendo muito simpático, muito gentil, muito educado, muito assertivo fora, e não está sobrando dentro, está incoerente. Eles não vão se tornar pessoas assertivas. Eles precisam do seu exemplo, do seu sorriso, do seu limite, da sua educação. Aí tu quer que o menino chegue aqui na igreja feliz e falando oi para todo mundo, tu não fala nem obrigado pro garçom que te serve. Gentileza, gente, não é a gente fingir que, ai, nossa, igreja, trabalho, não. É o jeito que você fala com o garçom, é se você abaixa o vidrinho para chegar na escola e fala oi com o porteiro. É se você vê um lixo jogado no chão, se você se levanta, passou, onde você estiver, pega e joga no lixinho. Hoje em dia, isso é tão normal pra gente que a Maria, ela sai andando, ela vai pegando os negócios assim e jogando. É assim que a gente ensina, é no ordinário, é no pequeno. Fale da palavra de Deus em casa, seja um incentivador desse relacionamento. Não adianta se não tiver coerência. Ah, não, meus filhos vão para a igreja, eu não vou não. Gente, lembra que eu falei que o foco não é você? Se você não gosta de igreja, se você tem as suas crenças, se você tem problema com isso, se você sofre preconceito na tua casa, eu sei lá o que acontece com você. Mas não é sobre você. Você precisa cuidar do ambiente dessa criança. Você precisa cuidar das amizades dessa criança. Não adianta você achar que você vem uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez na semana na igreja e achar que o seu filho vai amar a Deus. Não vai. Não vai. Você tem que trazer essa realidade para sua casa. Você tem que falar sobre Deus na sua casa. Você tem que levar eles para esse ambiente. Aí você vem domingo na igreja, lindo, maravilhoso, uma vez no mês, sei lá, com a frequência. Aí vai almoçar domingo aonde com as crianças? Onde está tendo funk, onde está tendo exposição, onde está tendo bebida. Ah, mas aí igreja é um saco, não pode beber, não pode... Meu filho, tu pode fazer o que você quiser. Desde que você seja madura, você tem cabeça, você pensa, você é adulto, tu faz o que você quiser com a tua vida. Mas não exponha teus filhos ao que eles não estão prontos. Não exponha. Então, quer beber todas, quer sair com a roupa sensualizada, quer fazer, vai sozinho. Não leva essa criança, não. Ai, mas eu cresci aqui, minha mãe, eu deitada eu fui assim, tá? Como é que fala? Cadeira de bar. E tô aqui. Eu tô aqui como? Tô aqui sobrevivendo, né? Tô aqui a custo de muita inteligência emocional, muita inteligência espiritual, muito paulada na cara, muita decisão. Então, poupa isso. Ah, não, mas é porque eles têm que participar dos ambientes, eles têm que saber que isso existe. Eles podem saber pela sua boca, eles não têm que experienciar. Um forte impacto emocional, gente, é assim, ó, só precisa de um pouquinho. Precisa de um impacto. Outro lado, não estou falando para obsessão. Você não vai, ai meu Deus, vou proteger de tudo, meus filhos não vão ver nada. E o ambiente da bolha da igreja. Não. Fala. É porque está com sal. É outro? Fala da bolha aí. Desculpa. Eu estava lendo um livro hoje de manhã que fala até isso. O nosso trabalho é prover, proteger, amar e facilitar a vida dos nossos filhos. Facilitar a vida deles. Para que a gente não precise passar por tudo que a gente passou. Para não ficar falando, nossa, eu fui criado assim, aí deu bom. Cara, mas foi fácil? Ou poderia ser mais fácil? Poderia ser mais leve, com menos traumas, com menos ressignificar. Então o nosso papel é justamente isso, é facilitar o caminho deles. É caminhar com eles no caminho de Deus, no que é bom, para eles terem uma vida mais fácil. Vai ter dificuldades? Vai ter obstáculos? Vai ter desafios? Vai. E é justamente aí que a gente está ensinando. Como superar esses desafios, como escolher, como dizer sim ou não, como escolher as amizades, os ambientes que eles vão estar.
Começa agora. Vocês têm que escolher as mesas que vocês vão sentar. Não adianta, a vida de vocês têm os próprios interesses de vocês, mas você tem que ver o impacto que isso tem na vida dessa criança. E você que é responsável hoje por que ela vai ouvir, o que ela vai armazenar, o que ela vai guardar. Então não adianta você viver, mas eu não tenho rede de apoio, eu não tenho ajuda, aí eu não vou viver. Então não vai. Então não vai, porque se esse ambiente não é saudável para você, quem dirá para uma criança que precisa de você? Quem gosta de passo a passo, tira foto dessa tela aí, ó. Quem gosta de passo a passo. Demonstre gratidão e retribuam com bênção e não com mal. A gente já falou isso ao longo, mas isso tem que ser efetivo. Lá em casa, um dos nossos valores, compartilhando a mais, a cada pensamento negativo ou a cada palavra declarada que seja negativa, eu estou na frente, né? A gente substitui por 3 positivas, tá? Então, por exemplo, sei lá, Joaquim falou algo ruim para o Davi. Beleza. A gente vai resolver, vai saber o motivo. Agora você vai limpar esse coração. Você vai declarar 3 positivas. Reclamei. Agora a gente vai ver 3 motivos para agradecer. Então, crie a cultura da gratidão. É assim que a gente vai ensinar eles a resolver problema. Aconteceu um problema, na hora cara, ainda bem que aconteceu isso. Olha, eu vou tirar esse aprendizado, vou pegar isso daqui. Hoje, até os meninos, os próprios meus filhos, eu estou com algum problema, alguma coisa, eles vão me dando solução baseada na gratidão. Diz, mamãe, mas você já pensou se não tivesse acontecido? Eu falei, cara, realmente. Ou seja, desenvolva a gratidão. Não retribua mal com mal, não se vingue, não retribua agressividade, não retribui mau humor, não retribua. O Ivan já falou isso, da melhor versão, tudo. Como eles estão vendo você resolver problema um com o outro, falando um do outro se cada um está numa casa. Não retribua mal com mal. É engraçado, né? Eu fui criado um pouco nesse sistema. Sem querer, você vai repetir. E aí você tem que ter autopercepção. Na hora que você vai querer fazer... eu escolhi não ser assim. Ele foi criado no sistema do silêncio. Fez coisa errada, 3 dias, sem receber voz, olhar, sem a pessoa falar. Ou da vingança, ou da retribuir mal com mal, insulto com insulto, bateu, levou. Então a gente tem que tomar cuidado para não estar repetindo. Sempre estar atento, eu decidi não repetir. Eu decidi. Vai vir natural ali, você, ressignifica, lembra quem você escolheu ser, pessoa transformada, Espírito Santo de Deus, domínio próprio, paciência, amabilidade, está em mim, vamos embora. E, só para finalizar aqui, orar sem cessar. Gente, orar sem cessar não é ficar... Deus, muda o Davi, pelo amor de Deus. Deus, por favor, 24 horas. Que o Davi seja mais manso, que o Davi seja mais educado, que o Davi. Não, você só precisa orar uma vez. Uma vez, não precisa ficar repetindo, não. Uma vez, Deus, me transforme para ajudar o Davi. Deus, me ajude a acessar o domínio próprio que está em mim, a mansidão que está em mim, o autocontrole que está em mim, o amor, a paz que estão em mim, para que eu possa servir os meus filhos. Que aqui a gente está falando de filho, que né? Pode ser para sogra, vovó, periquito, marido, mas aqui a gente destina para os filhos. Então, orar sem cessar é isso. Não é ficar repetindo. É você entender que isso está dentro de você, pedir para acessar e focar na sua transformação e não que o outro mude. Para mim foi muito difícil aceitar. Eu falo isso aqui porque eu já conversei pessoalmente com ela, com uma das minhas filhas. Para mim era muito difícil aceitar uma delas, porque o comportamento, os pensamentos, as ideias, tudo é 100%. São 100% diferentes dos meus. E eu não aceitava. Era pesado, era demandoso. E as minhas orações, sem querer, eram o quê? Quando que eu vou ter paz em casa? Eu só quero paz, Deus. Deus, eu entendo tanto, eu quero acessar todo esse conhecimento, eu tenho tanto conhecimento, me ajude a viver o que eu falo, Deus. Não é de incoerência, não, porque eu praticava, mas eu não tinha o retorno. Aí eu estava só querendo mudar uma das minhas filhas. Quando eu decidi, eu falei, Deus, me ajude a aceitar quem ela é. Me ajude a ver essa criança como você vê. E transforme o meu coração. Me ajude a acessar o que eu já tenho como domínio próprio, mansidão, paz, alegria. Gente, mudou o jogo. Mas mudou de tal forma que é só vivendo para saber. Tudo que você pensa e fala se torna verdade. Aproveite a sua autoridade para plantar boas sementes. Não sujeito com rótulos e declarações destrutivas e nem permita que os outros falem. É a mesma coisa.
Só vou abrir um parênteses para isso. A gente permite que todo mundo fale sobre os nossos filhos, só para agradar o outro. Você não precisa ser mal educado, você não precisa ser agressivo, você não precisa ser desrespeitoso com a pessoa, mas você tem que ser o defendedor, nem sei se existe essa palavra. Defensor, muito obrigada, dos seus filhos, tá? Então vem aqui, nossa, tímida, né? Não aceita isso não. Ela só está se ambientando. Nossa, mas agitada, né? Criança agitada, está sempre se movimentando. Uma criança abençoada, cheia de energia. Tô falando, gente. Eu tô falando. Vocês estão achando que é engraçado? Não é engraçado. Não deixe que os outros lancem, principalmente vovô, vovó, titio, professor, pessoas que têm uma influência muito grande sobre essa criança. Você não vai falar mal educado, você não vai ser a dona da razão, você não vai criar um caos familiar. Claro que não, gente. Declara, só declara, mas tem que pôr limite. Ah, Rebeca, mas eu não posso fazer isso em silêncio para não causar guerra, confusão. A outra pessoa não sabe nem o que tu está fazendo. A pessoa nem sabe que você está colocando limite ali. Você vai declarar no silêncio. No seu dia a dia, é sobre bênção. Você está declarando bênção. Mas quando vier uma palavra lançada, se posiciona. Se posiciona. Ah, a Maria é agressiva. Não. A Maria, ela sabe colocar os limites dela. Quem tem que tratar a agressividade dela, se tem ou não tem, sou eu dentro de casa. Não é você declarando sobre o meu filho. E eu não estou falando sobre superproteção, que meu filho é perfeito, tá, gente? Não. Seu filho não é perfeito. Nem o meu, nem o teu. Não é tipo, ele é lindo, maravilhoso, não faz nada, é sempre o outro. Não. Quando eu estou falando para colocar limite sobre as palavras lançadas... E nem coloque palavras como essa como peso para o seu filho. Nossa, você é tão perfeito, meu filho. Ai, não, por favor. Nossa, você... Cuidado com o elogio excessivo. É muito mais sobre encorajamento do que elogio. A gente não trouxe hoje, mas é algo interessante a gente explicar sobre encorajamento e elogio. É totalmente diferente. Você encorajar e você elogiar. Quando você elogia, você está determinando ali, tipo assim, você é lindo. É vazio. Aí eu chego lá na escola e ninguém me acha lindo. E aí? Então... Meu filho, você é perfeito. Eu não sou linda? Você... Aonde que eu não sou linda? Então, atenção com o elogio vazio. Gente, mas isso é muito real, tá? Eu falo isso abertamente porque eu já sou curada disso e claramente eu já conversei isso com a minha família. Então, somos todos curados, felizes e tranquilos com isso. Mas eu, por exemplo, não estive durante muito tempo da minha vida nessa posição que hoje eu estou por causa do excesso de elogios. Porque eu fui a filha perfeita, eu fui a filha linda, eu fui a filha que fazia tudo. Tudo que eu fazia era maravilhoso, tudo que eu fazia era bom. E isso, e você é isso. Meu irmão, tu é tanto que ou você vira um tiranossauro e acaba com todo mundo, dependendo do seu temperamento, ou você vira sei lá, que bicho. Com medo de não errar e de não acabar com a sua perfeição, você não arrisca, você fica paralisado. Ou seja, as expectativas sobre mim eram muito altas. Então, vocês acham mesmo que eu ia me submeter a estar aqui com 30 caras olhando, sei lá quantas caras olhando aqui pra mim, e eu lá pensando, o que vão pensar? Será que vão gostar do que eu tô falando? Ai, meu Deus, mas e se eu falar e aquele ali não gostar? Nossa, mas e se ele começar a ficar com raiva de mim? E eu deixava, eu não apresentava nem trabalho na escola, gente. Nem trabalho na escola. Por quê? Essa dieta de elogios, estou acabando. Essa dieta de elogio, quando já vai se aproximando, eu já sei que eu tenho que acabar. Essa dieta de elogios ou vai tornar essa criança excessivamente egocêntrica, ou vai tornar essa criança excessivamente insegura. Então, atenção às palavras declaradas sobre ela. Pode pegar a voz. Pode finalizar? Só termina lendo. Só para a gente finalizar realmente, seu teto deve ser o chão dos seus filhos. E isso a gente acha lindo quando lê. Tenho certeza que metade daqui dessa igreja já ouviu isso daí, mas eu estou praticando? Eu, de fato, quero que essa criança evolua? Eu, de fato, quero que essa criança, aceitar essa criança e entender que ela vai ter as próprias necessidades? Ou eu quero aqui, do meu jeito, que faça o que eu acho certo, que faça... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Porque tem muitos pais, muitos, que impedem o crescimento dos filhos com medo de perder o seu próprio poder. Gente, a gente é para impulsionar, a gente não é para aprisionar. A gente vê muitos pais reprimindo, isso acontece muito com homem.
eu digo, é igual o Ivan falou, é estatística nossa isso, da nossa experiência. A gente vê muito homem que não se sente amado pela mulher dentro de casa, porque a mulher casou com o filho e joga a frustração para o filho. Aí, em vez de querer que esse filho cresça, prospere, evolua, acaba com a raça dessa criança, desse adolescente. Nada é suficiente, nada que você faz tá bom. Compete com o filho, não valoriza, não reconhece, porque está jogando as próprias frustrações. Você é o teto. Como é que é? Isso aí mesmo, vocês entenderam? É o chão, ou seja, é para cima, é para frente. E um lema nosso, ao longo desse processo, desse nosso crescimento, nós não estamos criando filhos para o mundo. E eu não estou falando, gente, quando eu falo mundo, não estou falando mundão aí fora, com os valores do mundo, não. A gente escuta muito, né? Não, tem que criar um filho para o mundo, para ele saber enfrentar o mundo. É nesse sentido. Exato. E ok, quando você cria crianças, filhos, para criar famílias, você está preparando eles para o mundo. Você está preparando um mundo mais forte, uma sociedade mais forte. Porque quando você foca... Porque para criar uma família, gente, não é ai, amorzinho lindo e maravilhoso. Para criar família é valor, é virtude, é princípio. E você usa isso não é só no casamento, não. Você usa isso no trabalho, você usa isso na escola, você usa isso no dia a dia, você usa isso no perdão para sua família. E muito provavelmente, se você está divorciado, já foi, você pode estar feliz hoje com outro casamento, não é sobre isso que eu estou falando. Mas muito provavelmente, se houve uma ruptura na sua vida, foi justamente pela falta disso aqui. Então, que se você passou por esse processo, ou se você está passando por esse processo, ensine os seus filhos a fazer diferente. Por meio do exemplo, por meio da declaração. Fala, eu passei por isso e eu quero te ensinar com os meus erros. Porque eu quero te impulsionar. Amém? Amém. Aplauda esse casal. Vem cá, amor. Eu vou pedir para colocar o Mentimeter aqui. Vocês vão entrar agora no celular de vocês, www.mente.com. Pode entrar, porque através desse site vocês vão fazer as perguntas. Vamos passar para eles perguntas e respostas. Agora a gente vai voltar lá. E vai aparecer aqui. Eles não vão conseguir responder todas. As perguntas que não foram respondidas hoje, lá no Instagram do Nós Dois, nós2.id, essa semana nós vamos responder todas as perguntas lá. O casalzinho aqui responde também, tá, irmão? Fica só a Bequinha lá, tô sentindo sua falta. E aí eles vão responder tudo lá. Somos um. Tá? Mas ele é fera também. Então, vou passar para vocês, se vocês respondem aí pelo menos 2 perguntas... Tá liberado, gente. Faz as perguntas. Quem fez o login pode fazer a pergunta, deve ter aberto. Já liberou aí, Serginho? Para fazer? Já vou lendo. Sobre quando a criança fala que viu um pesadelo de olhos vermelhos e todo cortado, qual seria a melhor forma de lidar? Nosso filho está com um comportamento bastante desafiador. Um dia aconteceu isso. Como lidar com as notas baixas, como falar com os filhos se não tem um repertório de palavras, como criar filhos com pais com religião diferente. Bom, vamos lá. Sobre quando a criança fala sobre pesadelo, tudo. Gente, a gente tem que falar a verdade para os nossos filhos. A gente tem, não estou falando para não... É porque tudo a gente acha que tem que ser lúdico. Tudo a gente acha que a criança não vai entender. Então, a gente tem que primeiro cavar isso daí. Pode ser algo que ele viu. Pode ser algo... Por exemplo, o meu menor tem um Superbook, que é um filme cristão, desenho maravilhoso, que tem lá o desenho do diabão lá. É tipicamente característico. E ele um dia sonhou. Filhão, provavelmente você só sonhou com o Superbook. Tá tudo bem. Então, tem que começar a ver o peso que você vai colocar em relação a isso. E observar como que está o ambiente em casa. O que essa criança está vendo? O que ela está tendo muito acesso? Quais são os tipos de filme, desenhos que essa criança está vendo com muita frequência? E lá em casa, a gente tem muito o valor da oração. Então, aconteceu algo que muitas vezes a gente não vai saber explicar o porquê e o como. Vamos orar em relação a isso? Vamos mandar toda a perturbação embora, porque esse lugar é de Jesus? Ora e a vida que segue. Como lidar com as notas baixas? Tem que ver se isso é uma expectativa sua, como que está o ambiente em casa, o ambiente está propício para isso. Tem que ver o nível de cobrança, tem que, às vezes, é a alimentação, às vezes essa criança está dormindo tarde, às vezes essa criança está com excesso de tela. Então, você tem que observar a rotina, a organização. Primeiro, por que será que isso está acontecendo? Dentro da minha vida, quais são as coisas que estão impactando, podendo impactar
a nota. E outro, o que é nota baixa? É nota 5 ou é nota 8, 8,5? Porque isso também diz muito sobre você. Como lidar com a criança que tem o hábito de mentir? Não é o padrão da família. Tem que ver a idade dessa criança, porque a criança pequena, ela vai criando repertório mesmo, imaginando, ela vai criando histórias, tudo. Então tem que ver se não está ferindo princípios, ferindo virtudes. E você vai, de fato, ensinando também essa criança com o dia a dia. Então, nós somos honestos, nessa casa falamos a verdade. Você tem que ser uma pessoa que fala a verdade. Você que tem que ser uma pessoa que assume a responsabilidade, que não esconde as coisas. Porque, por exemplo, você não quer que seu filho minta, vamos supor. Mas aí você está no carro com ele, aí você está atrasado para uma reunião, aí você pega o telefone e fala, não, é porque eu estava ocupado, porque deu problema aqui em casa, não, mas eu já estou chegando. Tu nem saiu de casa ainda. Então, assim, seu filho está vendo você mentir, inventar história, então tem que ver isso também, né? Vocês comentaram da relação do pai com a filha menina. Poderia falar sobre os papéis? Aí já tem no YouTube lá? É porque essa pergunta aqui de papéis, gente, ela estende mais. Então, a gente pode responder até na caixinha, porque aí é uma explicação mesmo. Eu estou lembrando se tem uma aula de nós dois do papéis. Não, ainda não, né? Tá. Essa a gente responde na caixinha, porque a gente desenvolve melhor o assunto. Como falar com os filhos se não tem um repertório de palavras? Aprender a ter repertório. Você vai ter que aprender o que você não sabe. Então, você vai ter que aprender sobre as emoções. Você tem que aprender o que é frustração. Você tem que aprender o que é alegria. Você tem que aprender o que é, enfim. Então, começa a pegar as emoções e identificar com as que você está vivendo. Então, por exemplo, sei lá, algo que eu não gostei, que eu não queria... Algo que eu queria não aconteceu. Vai pegando isso no dia, você está irritado, você está mal-humorado, você está jogando, cuspindo isso para todo mundo. Opa, peraí, isso aqui é frustração. E aí você vai conseguir ensinar isso para essa criança. Então, primeiro, para ensinar, você tem que aprender. Você, de fato, tem que saber minimamente lidar com essas emoções. Tem repertório de sentimento e repertório também do que falar, como ensinar, como instruir. Bíblia, em primeiro lugar. Depois vai buscar livros, de preferência de autores que são cristãos. Aí você vai buscar literatura, vai buscar... ver também, tem muitos... Universo Paralelo, eu acho que tem, não tem, Marco? Sobre criação, Brasil Paralelo. Tem sobre criação de filhos. Então, buscar pessoas que estão instruindo para o mesmo caminho que você quer chegar. Que aí você vai gerando repertório. Tem um curso da Rebeca. Gente. É que eu esqueço, nem lembro que ele existe, porque eu fiz isso por amor. Então, eu tenho um curso na minha rede social que eu falo justamente sobre criação de filhos e tem um conjunto de vídeos... Minha rede social, Rebeca com 2 Cs, Limites e Amor. E aí lá eu tenho esse curso onde eu vou falar de comportamento humano, de comunicação, de casamento. Eu falo sobre como funciona o cérebro da criança, sobre birras, alimentação, enfim. Qual a melhor estratégia para alinhar essas informações com Gente, esse curso vale a pena. Ela fala muito rápido porque ela não é boa de vender as coisas dela. Mas eu vou vender para ela. Vale a pena... porque ela tem muitos vídeos explicando o funcionamento cerebral, como você falar, como você se direcionar à criança. Vale a pena fazer, porque hoje foi um combo, é tudo muito rápido. Mas lá você vai ter isso com calma. E uma sugestão também para esse repertório de emoções e palavras é, às vezes, você compartilhar o que você está vivendo, como você está. Então, às vezes, para a criança é mais fácil quando você chega e fala assim, olha, hoje a mamãe teve um dia difícil. E algumas coisas não deram muito certo lá no meu trabalho. A mamãe está muito irritada. Hoje eu preciso da ajuda de vocês. Porque hoje eu não estou com tanta paciência, eu estou cansado. É impressionante como eles entendem. E eles começam a ver na gente. Então eu posso falar isso também. E eles começam a falar, mamãe, hoje eu não quero ir para aquele lugar. Eu estou cansada, eu estou irritada. Então a gente vai levar isso em consideração. Então acho que isso é legal, né? Quando a gente aprende e dá o exemplo para eles. Isso foi até bom, a Ju E comentar. hoje é hoje, não é todo dia da semana, né? De segunda a sexta eu tô irritado. Então, se tá todo dia você falando isso, tá errado. Então, opa, holofote, o que eu tô fazendo de errado? Onde é que eu não tô cuidando do meu dia a dia, do meu autocuidado, do meu sono, da minha alimentação, da minha rotina? E aí você vai ter que olhar para você e aquele negócio. Primeiro eu vou olhar para dentro de mim, o que tá me afetando para eu estar todo dia hoje irritado e sem paciência, não podendo brincar com meu filho para poder ser luz na vida dele. Porque senão realmente você não vai conseguir ser. Porque você não está cuidando de você mesmo.
Então, qual a melhor estratégia para alinhar essas informações com o ex-cônjuge? Você vai ter que sentar com esse ser humano, ou com essa ser humana. Perdoá-lo. Começa com perdão. Mas aí a gente Porque dificilmente você vai conseguir estabelecer uma conexão, uma intimidade e objetivos em comum se você não tiver perdoado. E vou te falar, pode ser a história mais difícil. Se não houver perdão, dificilmente vocês vão conseguir ir juntos para o propósito de criar bem o filho de vocês. Então, veio isso muito forte quando a Rebeca ia falando. Vai começar no perdão. Só que enquanto você está no processo, tomando a decisão ou não de perdoar, porque a gente não sabe se você vai decidir por esse caminho, o seu filho está em jogo, né? Essa criança está em jogo. Então, vale uma conversa madura como adultos, lembrando que as crianças são as que dependem da gente. Então, começar a baixar um pouquinho a guarda, o ego e a necessidade de afirmação e querer só impor as minhas necessidades, as minhas dores e as minhas frustrações e focar nessa criança. Então, é sentar de forma madura e falar, precisamos conversar sobre esta criança, sobre o futuro dessa criança, sobre as necessidades dessa criança. Então, de fato, precisa que vocês dois decidam focar nela, na criança, e não nos próprios interesses ou dores de vocês. E se você for escolher falar do seu cônjuge, fale bem, senão fique calado. Então, lembra qual foi o motivo que vocês estiveram juntos e geraram aquele filho, e a partir disso, se você for elogiar, se você for uma pessoa que perdoou e realmente quer construir um futuro brilhante para o seu filho, fale daquele cara lá, que você teve com ele e decidiu ter aquele filho. E aí você vai falar sobre aquele cara, não vai falar sobre o que aconteceu. Seu filho não tem nada a ver com isso, não é culpa dele. Porque senão, praticamente todos os filhos, quando os pais são separados, acham que a culpa foi dele. E aí você vai ficar jogando essa culpa, esse peso pro seu filho, que não tem nada a ver com isso. E aí vai determinar o futuro do seu filho. Até aqui, foi uma pergunta na caixinha que eu acho que vale muito a pena. Porque perguntou se... Gente, quando é filho do outro, chama o quê mesmo? Enteado, obrigada. Se enteado é filho. Gente, enteado é filho, tá? Você é o adulto da relação, você decidiu casar com a outra pessoa que tem uma bagagem. Então, é claro que você vai tratar essa pessoa como um ser humano que merece tanto amor, atenção, cuidado, direcionamento, instrução, quanto o seu próprio filho, aquele que vem de você. Então, a gente tem que, de fato, alinhar essas expectativas e assumir a responsabilidade que não estamos lidando com o filho do ex-marido. Nós estamos lidando com uma criança que precisa de você para se desenvolver e que vai ser um futuro adulto. Então, o foco tem que ser sempre nessa criança. Como criar filhos com pais com religião diferente? Bom, vocês têm que alinhar os valores de casa de vocês. Isso é muito relativo. É complicado de falar isso porque eu não sei nem como cada um de vocês, que tem a religião diferente, lidam com essa situação. Mas, mais uma vez, tem que ser em prol dessa criança. Vocês serem de religiões diferentes, está causando caos dentro de casa? Está afastando Deus da vida dessa criança? Como é que é? Então, se vocês têm religião diferente, assumam isso para os filhos de vocês, conversem e falem, isso é uma escolha minha, isso é uma escolha do fulano. Não é algo que a gente está querendo imprimir. Eu acredito que o que vocês querem imprimir para essa criança são valores, virtudes, amor, respeito. Então, vocês não vão ficar falando da religião, não vão ficar falando do que é pode, do que não pode. Ou focar na criança de novo. O que é importante para essa criança? O que eu vou ensinar para essa criança de valor, de virtude, de amor, de perdão? Porque senão vira uma disputa religiosa e não um desenvolvimento de virtudes.